top 8 there. As you can see, Ras, he had a scary time against 𝗔𝗽će. You don't want to be too volatile against 𝗔𝗽će against somebody as big and burly as he is. As you can see, that's what the top of the loose side looking like. 𝗏𝗏 as well, he had a good time. He lost the Garnet, but he brought it back against Kevin there. So we'll have 𝗏𝗏 going up against Ronaldo, Takamo going up against Ras. Then if we do look at the top 8 bracket, of course, this is what will be happening today. Only one man can emerge victorious here in this bracket. Good variety. I believe the only double up here of characters we have is Ken. And obviously, as I discussed with you yesterday, on camera and off camera, this region has a lack of JP, a lack of 𝗔𝗽će, and a lack of 𝗏𝗏. However, I don't think we have a Luke here either, so we're not going to have that propaganda discussion. Interesting, yeah. Really, Ken is the only one making a star appearance today. We'll see how the players that are piloting do, how the players that are going against that character come up with the strats and defenses to stop the overwhelming offense that Ken can definitely present, of course. But yeah, man, this region was bringing the fire matches yesterday. It's going to be fun. We've made it to the promised land of top 8, so everything is 3 out of 5. That means somebody like Takamura is even more dangerous. We highlighted his adjustments and how quickly he makes them yesterday. So he's got a whole extra game of intel to work with today. But yes, indeed, we are also playing for some prize money, if I'm not mistaken, of course. We have the top 4 being dealt out some prizes. First place for $2,500, second place for $1,200, third, 8, and 4, $500. So you got to get in that upper echelon to get paid out today. But of course, that first place, $2,500, also comes along with the qualification into Capcom Cup 10. And what's that Capcom Cup 10, Jammers? Boy, there is over $2 million to be distributed amongst all the invitees there, with first place being awarded a whopping $1 million. Put that on the front page of your tabloids in the morning after that tournament is done, because hey, that is life-changing money for just about anyone, or for landing a drive rush into a conversion. Who knows? Obviously, when we get close to this point, there is a particular match that's going to be, I think it's a 90K differential. I think people are salivating in the mouth over that one, because that's going to be hilarious to see. Just saying, bro. It's going to be crazy. Just saying, yeah. There's going to be some mega money matches on the line at Capcom Cup, essentially. So very much looking forward to it. And yeah, whoever gets tá do mesmo jeito, chat? Pô, minha cara ficou enorme. Tá do mesmo jeito, rapaziada? Beleza, tá exatamente do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito que tava antes? Sim. We still got many qualifiers to crown here at the CPT online premieres, but also the World Warrior events, all of which are coming to a conclusion very soon. I think the World Warrior 5 for France is going down right now. Yeah, literally simultaneously. So yeah, there is a lot of Capcom Cup qualifiers being crowned here in recent times. But yeah, man, that first set today is going to be, I believe, 𝗏𝗏xe versus Capcom Pro. One I'm very much looking forward to, because I always like seeing the geek represented. I want to see how these players, especially ones like 𝗔𝗽će, because I feel like the 𝗔𝗽će players tend to be a little bit aggressive. So whenever you kind of get into that range of Zangief where he can put out his long range normals, you get into that SPD distance, I always like seeing how those players navigate around it. 10-year difference between the two players here. All German throwdown here. And you know what? It's always the geek Tá do mesmo jeito. nicest people, but you guys are the biggest terrorizers in video games. Yeah. Mudou alguma coisa, rapaziada? Me diz se mudou alguma coisa. Bro, I'm telling you, I have that theory where like the Diz aí, galera, tá do mesmo jeito? Agora ficou normal, ó. Ah, tá. Ah, tá, então era o ventilador aqui, mano. The biggest expletive characters in the game, you know what I'm saying? I'm trying to control myself, but let's see what 𝗏𝗏xe has to say about this. He's playing the 𝗔𝗽će. We got, every time I have played against Capcom Pro, our sets were always super close. We just played yesterday, and Zangief versus 𝗔𝗽će is a difficult matchup for both characters. So I'm looking forward to how it will go this time. Galera, como é que tá agora, velho? Me fala aí. Okay, I can understand Me that. fala aí como é que tá agora aí o microfone. Ainda tá zoado ou tá de boa? Como é que tá aí pra vocês aí? I actually spoke to 𝗏𝗏e about this yesterday. I said, Era um ventilador então, mano. Era só ventilador. Como é que tá? Tá de boa? A galera falou que tá de boa, tá safe então. Não, fechou, tá safe, obrigado, amor. Não, fechou então. Então era o ventilador. Ele provavelmente tava batendo no microfone e aí, enfim, né? Aí, pô, daí dá ruim mesmo. Mas
Bom, rapaziada, então é isso, fechou? Show de bola. Vambora, galera, quem tá acompanhando pelo YouTube, se puder deixar aquele like pra fortalecer. Ainda tô sem os comandos aqui da tabela, mas eu vou colocar aqui pra vocês, beleza? Logo, logo vocês vão ter acesso à tabela aí bonitinho, beleza? Pra vocês poderem acompanhar aí também aqui o campeonato. E eu vou passando todas as informações pra vocês, porque aqui na nossa live você acompanha aqui, mano, uma mega cobertura dos campeonatos. Mas é isso, rapaziada. De um jeito ou de outro, já vou mandar agora o link pra vocês, ok? Já tá aí pra vocês disponíveis. E vamos de match! Nós temos aqui, então, mano, Fale Pro jogando aqui de 𝗔𝗽ście vai enfrentando ali o executável, mano. Aquele arquivo que você tem que apertar ali pra poder instalar aquele programa maravilhoso ali no seu computador. Aquele programa da Kaspersky, mano. Inclusive, mano, já manda a exclamação Kaspersky pra adquirir um programa bom de verdade, hein? E olha só, agarrão já foi interrompido. Ótima entrada com pulo agora. E o X nem quis saber de defender, mano. Já mandou aquele reversal direto pra poder sair da pressão do seu oponente. Troca de pokés agora. E aí acertou o soco médio em punish counter. Então o Fale Pro conseguiu ali combar com a rota do soco médio. Ótimo utensílio. E aí foi o forte. E aí com um chute fraco agachado, o Fale Pro faz ali agora a finalização. Essa bem ali do jogo. Deixa eu já ir alterando aqui rapidamente pra vocês aqui o comando do exclamação bracket, pra vocês já terem acesso. Agora aqui, Europa Oeste. Beleza, beleza. Já tô alterando aqui, rapaziada, pra vocês já terem acesso aos comandos aí, pra vocês poderem acompanhar a tabela junto com a gente. No neutro agora, Fale Pro mais próximo ali do canto da tela. E ótimo anti-aéreo agora, e vai fazer um parry na magia pra não tomar nenhum tipo de damage. Buscando ali agora passado, ficando em vantagem, ótimo reverso, agora bem conectado. Vai controlando muito bem esse espaço ali agora, o jogador de júri. Ele quer manter o oponente no pela tela, ótimo parry perfeito. E vai fazer um combo normal. Decidiu não ir para a barra de drive do seu adversário. Então o Fale Pro conseguiu recuperar muito bem. Ótimo drive rush. Ele tentou um reset agora, apesar de que o próprio combo seria uma opção muito boa. Mas preferiu utilizar o reset ali no momento. Tá no neutro agora os dois jogadores. O executável tá fazendo um jogo mais safe agora, aproveitando que tem uma vantagem de vida boa no jogo para poder trabalhar. E faz ali agora a pressão. Vai ter o full combo agora para o executável. Dá para poder finalizar esse round. Instant overhead, uma jogada um pouco mais arriscada, mas o que importa no final das contas é que deu certo para o jogador. Galera, vocês já têm acesso à tabela, beleza? Só mandar a exclamação bracket aí no chat. Todo mundo que digitar a exclamação bracket já vai conseguir acessar a tabela, beleza, chat? E é isso aí, mano. Quem quiser acessar a tabela e acompanhar comigo, tá aí disponível pra vocês. No neutro agora. Aí ele trabalhando no zoning. Tenta encurtar a tela agora. Ótimo uso do Tenseirinho. E vai combando na sequência. Inclusive agora eu consigo colocar a bracket na tabela, né, mano? É sensacional, mano. Eu vou tentar fazer isso aqui. Tá no neutro ali agora os dois jogadores. Aí cortando mais a tela ainda ali, ótimo antiaéreos até agora do executável, está muito bom. Mais uso de agarrão agora. Veio o backdash, escapou bem, dado. Não deu certo a ideia, ele não deu certo a ideia. A intenção foi boa ali de mandar aqui em reverso, mas o que importa é o resultado final, e o resultado final foi que não conseguiu acertar. Esse critical art ali do 𝗔𝗽ście é uma jogada que você tem que ter escapado dele antes. Depois que ele faz a animação, já está definido se você irá tomar ou não o golpe. Ótima então, opção, fica no canto da tela agora. Nossa, a intenção foi boa, mas ficou fora da distância. Aí se pegasse, ia ter uma punição muito boa. E agora vai para o super, e aí sim, vai finalizar. É isso, mais um round agora para o executável. Galera, daqui a pouco eu vou fazer um anúncio também para vocês, ok? Daqui a pouco vai ter um anúncio aqui também pra vocês aqui da live, tá, né? Pô, anúncio de 𝗔𝗽ście e tal, se não, é coisa da live, tá? Uma coisa bem bacana assim, que é uma interação que eu acho bem divertida. Consegue derrubar ali agora muito bem. Ele vai tentando cortar a tela com o agarrão de comando. Ótimo agarrão de comando, por sinal. Derrubou bem ali agora o oponente. E ótimo lariate também agora na sequência, agarrão de comando. E aí finaliza, tá lá. Fale Pro, então consegue levar. Mano, eu só queria pedir, mano, por favor, cara, não coloca número e letra junto não, mano. Cara, toda vez eu me bugo nisso aí, velho. 4 é A, né? 3 é E, né, mano? Imagino eu. O cara tá pronunciando o nome do cidadão certo. E ó, agarrão de comando, bem conectado agora, já vai quase metade da vida ali do executável. Tá pegando muito espaço agora.
Aguardando ali um momento pra poder fazer uma confirmação ali. Agora o jogador de Júri. Drive Rush de ambos os players. Só que o Drive Rush da Júri é melhor ainda. Já tinha feito primeiro e agora tomou. Agora vai tomar o level 3. Meu amigo, um dos que mais dá dano no jogo inteiro. Se não for o que mais dá dano. Se brincar, é o level 3 que mais dá dano. E vai pra pressão agora e agarrou de comando. Se arriscou, mas tem que fazer isso mesmo. Tem que impor medo no adversário, cara. Tem que fazer os agarrões de comando mesmo em situações ali mais críticas. E assim faz a finalização 1 a 1, tudo igual agora nesse combate. Galera, a gente tá chegando perto de 35 likes. Quem tá acompanhando a live e não deixou o like ainda, fortalece aí, mano. Metralha o like, hein, rapaziada. Clica no joinha. Você que tá acompanhando que ainda não deixou o like, clica aí no like aí pra poder fortalecer o nosso trabalho, que vai ajudar muito. E olha só esse soco médio no ar. Mano, ali agora com a magia e o combo na sequência. Tem um agarrão, ficou em vantagem. Mais agarrões, ficou em vantagem de novo. Vai variando o ataque agora ali, o executado, vantagem muito grande. A jogada do 𝗔𝗶𝗲 Pro foi a jogada correta ali no uso do parry. Vai tentando derrubar o adversário, acabou não conseguindo ali o knockdown. Tá no neutro agora. Vai buscando mais magias e a vantagem do executável era muito grande. A vantagem dele era muito grande. Ele ia precisar de uma boa entrada ali, realmente, pra poder conseguir uma finalização. Knockdown agora, bem conectado. Acertou agora o Drive Rush com o soco médio. Como acertou o Drive Rush com o soco médio, ele consegue fazer todo o target combo do soco médio em pé. É uma jogada que é mais complicada, né? Porque não vai conseguir acertar normalmente. Tá buscando agora a cabeçada. Conseguiu entrar ali muito bem. Tentativa de novo de avanço, mas teve o parry na sequência. E tem combo. Tá no canto da tela agora. Agarrão foi interrompido. Boa interrupção agora ali pro 𝗔𝗶𝗲. Tá vivo ainda no jogo, mas aí tá lá, mano. Júri ficando em vantagem. 𝗔𝗶𝗲 tá chegando perto do level 3. Ele precisa desse level 3 pra poder fazer o adversário ficar com medo. Mas ele opta pelo level 2. Isso aí é muito bom também. Vai pro avanço agora. Lariate, mas ele errou. E aí tomou um combo até menor. Talvez não mate. Vamos ver se realmente será o suficiente. Eu acredito que não. Vamos ver aí direitinho. Sobreviveu. O Drive Rush aí consegue a finalização na sequência. Ainda assim deu certo no final. Ali podia ter estendido e matado de uma vez, mas acontece, né? Às vezes ali no jogo, às vezes falta a finalização. Mas o problema é o perigo. O problema é esse, o problema é o perigo. E agora buscando ali o avanço com frente soco forte. Tentativa de drive foi parry, né? Ele foi um parry normal, pra fazer um parry perfeito. E agora o soco forte em pé conectou muito bem, cara. Esse soco forte em pé da Júri é fenomenal. Apesar de ser um soco, a animação é um chute, tá, rapaziada? Mas na verdade é um soco ali. Porque a luta tá com o do, então tem bem pouco soco, bem pouco soco, né? Mas é chute ele mesmo. Aí vai pro avanço agora, Lariate acertando ele de anti-aéreo. E aí vai pro Drive Rush. E opa, dropou. Ficou vivo ali ainda, vamos ver. O executável tem level 2. Pode usar pra poder fazer uma pressão boa, mas aí tentou o Drive Rush e foi interrompido. Não deu certo ali o avanço dele. Tentou de uma forma mais arriscada, né? Acreditou que o seu adversário não ia conseguir reagir a tempo. É isso então, tá vivo ali ainda no jogo, 𝗔𝗶𝗲. 𝗔𝗽će é um personagem que não costuma aparecer. Apesar de que tá confirmado 𝗔𝗽će no mundial. Mesmo 𝗔𝗽će não sendo um personagem muito representante, tá confirmado e tá lá. Vai ter finalização agora, cara. Round totalmente dominado, cara. Totalmente dominado. Isso é interessante, né, mano? Justamente o personagem que claramente aparece como um personagem que ganhou uma Capcom Pro Tour. Galera, a gente tá com 50 likes. Quem tá acompanhando aí, galerinha, vamos lá deixar o like aí, por favor, pra fortalecer. Você que tá acompanhando, que ainda não deixou o like, metralha o like aí, pessoal, porque vai ajudar muito aqui a nossa transmissão. Então, por favor, deixa o like aí, mano. Vai ajudar muita gente. Vai avançando agora com o 𝗔𝗲. Esse que é o soco forte em pé. Os dois jogadores são os jogadores mais regionais. É raro eu ver eles com boas colocações aí mesmo. O executava um pouco mais.
um pouco, algumas colocações um pouco melhor, mas ainda assim não são dois jogadores com grandes desempenhos assim no geral. E agora vai pra rota do level 2, utilizando a inversão e agora de lado, muito boa para o 𝗔𝗽esse. Opa, drive impact, opa, esse combo é um pouco mais chato de fazer, mas tá lá, finalizado agora na sequência. 2 a 2, tudo igual. É isso aí, galera, nós temos um 𝗔𝗽esse indo bem, hein? Temos um 𝗔𝗽esse indo bem aqui no evento. Da hora, cara, da hora. Vocês gostam de ver 𝗔𝗽esse, rapaziada? Fala aí no chat. Vocês curtem ver aí gameplay de 𝗔𝗽esse? Bom, é isso, 2 a 2, valendo a vaga para a final da Winners. Quem ganhar aqui vai estar um passo aí, então, do título pra ir pro mundial. Drive Reversal. Com dois personagens completamente diferentes na tier list da galera. A 𝗔𝗽rie não é... a 𝗔𝗽rie é considerada um personagem muito forte. Já o 𝗔𝗽esse é considerado um personagem muito fraco. É totalmente o inverso. Buscando uma pressão ali agora, muito boa. H1 de comando, bem conectado. Já vai casar aqui me dando pesado. Overhead agora, aproveitando que o adversário tava em burnout. Então vai ficar mais difícil de defender, de punir. É, mas aí você exagerou, né, meu amigo? Eu acabei de falar, cara, que a distância era boa que ele utilizou e aí ele fez colado no adversário. Aí você também não ajuda. Vai buscando um time, não deu certo. Aí tem combo. 𝗔𝗽esse fez do jeito que deu ali por causa da distância, né? Ainda assim o dano foi legal pra ele. O Calipro tenta pegar muito espaço. Tem o avanço agora, mas uso de magia. Meu amigo vai usando muita magia pra cima do adversário. O que vai acontecer? Drive Impact. Vai pegando agora muito bem. O dano é pesado e aí faz a finalização. E com isso, 𝗔𝗽esse vai agora para o set point. É, podemos ter uma 𝗔𝗽rie agora na final, hein? Falando aí, os caras magia agora pra encurtar a tela. Forte em pé bloqueado. Nossa, ele tão perto, deu muito errado. Se o H1 de comando já, do 𝗔𝗽esse já dá muito dano, imagina o H1 de comando em cima de um parry, né? Que aí vai sair como punish counter. Ótimo drive rush. Tem level 2 ali agora, né? Porque é o que vai dar um combo maior. Vai ter um combo agora na sequência. Como ele não tinha barra, ele optou ali por resetar. E mais uma interrupção, Pro mostrando boas interrupções do Drive Rush no seu adversário. E é isso, meus amigos, é isso, nós vamos então pro Double Set Point agora nesse combate. Double Set Point agora. Uma curiosidade, o melhor jogador dessa região, o jogador Takamura, que inclusive esteve no último mundial, foi enviado pra chave da Losers pelo 𝗔𝗽esse, mano. Então o arquivo executável aí mandou o melhor jogador da região pra chave da Losers. No Zonen agora. Tem outro player muito bom que tem que mencionar aqui, mano, mas vamos ver. Tá tentando ele avançar agora. Ah, ele errou! Meu Deus, a punição não deu certo. A distância não foi favorável para poder realizar ali a punição. Aquele target combo era muito punível, o problema é a distância. Tá no neutro ali agora os dois jogadores. O que vai acontecer aí? A vantagem do executável. E ele tem... Opa, nossa! Podia ser o comeback do Calipro, mas deu totalmente errado. Aí o 𝗔𝗽esse errou, mas deu certo na sequência. Ainda assim deu certo. Tá lá, meus amigos. 𝗔𝗽esse então avança para a final da chave da Winners Bracket. Tá lá então na Final Winners. Avança muito bem então pra Final Winners aí o jogador. É, rapaziada, foi da hora, hein? Foi da hora aí a partida, cara. Indo pro último round, mano. É, da hora ver o 𝗔𝗽esse se destacando, né, cara? Porque a gente sabe, o cara que tá com o 𝗔𝗽esse tá tendo que dedicar o dobro, né, mano? Tem que dedicar o dobro. Mas sabe uma coisa que você não precisa dedicar o dobro pra poder fazer? É deixar aquele like, meus amigos. Então metralha o like, rapaziada. Metralha o like pra poder fortalecer o nosso trabalho, beleza? Clica no joinha. Galera, é o seguinte... Pessoal, eu tenho... Vou falar do outro jogador aqui, fazer meio que um anúnciozinho aqui, depois eu vou fazer um anúncio de fato. Mas antes, eu queria perguntar, vocês sabem o que é 𝗔𝗽batom? Fala aí, chat, vocês fazem ideia do que é 𝗔𝗽batom? Já viram esse tipo de conteúdo aqui na Twitch?
Galera, é seguinte, o próximo jogador vai ser, que vai jogar agora é o 𝗔𝗽će. Olha, eu não sou fã do jogo do Takamura, já falei isso várias vezes, eu não sou fã do jogo do Takamura, mas ele é o melhor da região. O 𝗔𝗽će é um jogador, aquele jogo 3D que vocês sabem qual que é, né, mano? Aquele jogo lá. Então, galera, nesse jogo ele é muito bom. Não sei como é que ele tá no Street Fighter. Então vamos ver, né, mano? No geral, o Takamura seria o melhor jogador dessa região. Foi enviado pra luz pelo 𝗔𝗽će. E vamos ver como é que vai ser o jogo do 𝗔𝗽će. Mas o que eu queria avisar pra vocês, galera, é que aquele jogo 3D lá que vocês sabem qual que é, né, mano? Hoje, 10 da noite, eu e Mestre Daniel estaremos aqui junto com todos os campeões da EVO no show match, rapaziada. Então fiquem ligados, bom fim, obrigado pelo follow. Todos os campeões da EVO daquele jogo lá que você sabe qual que é, né, mano? Posso falar o nome aqui agora nessa live aqui em especial. Mas você sabe qual que é e todos os campeões da EVO vão fazer um mega show match hoje, 10 da noite, mano. Fica aqui, mano, pra poder acompanhar. E não vai ser na versão atual, vai ser naquela outra lá, né, mano? Vai ser naquela outra versão daquele jogo que vai tá lançando, mano, e vai ser muito doido. E no final da transmissão tem anúncio do último personagem, galera. Então fiquem ligados, beleza? Nessa noite, hoje à noite, 10 da noite, a reunião dos campeões mundiais pela EVO, beleza, pessoal? Vai ser muito doido, exatamente, Fefe, esse mesmo, mano. Então fiquem ligados, rapaziada, fiquem ligados, vai ser no 8 mesmo, vai ser no 7 não, vai ser no 8. Reunião dos campeões da EVO, naquele jogo lá, eles vão sair na porrada na nova versão, beleza? Então vai ser todos os campeões mundiais da EVO, sair na porrada na nova versão e um show match no final, tem anúncio pra vocês, hoje, 10 da noite, anota aí, beleza? Galera, seguinte, mano, tô ligado, Éder. Muito fera isso, mano. Muito fera, mano. Muito fera. Top, né, velho? Ó, eu vou fechar a live depois, tá? Fazer depois da CPT, porque eu vou gravar vídeo pro YouTube. E aí depois, eu vou abrir a live na hora do evento. Então fiquem ligados, mano. Vai ser muito doido, galera. Vai ser muito doido. E aí, seguinte, outra coisa também que eu tenho que falar pra vocês, mano. Eu tô preparando uma live que vai ser um subatom, ok, mano? Como é que vai funcionar? Eu vou preparar um leque de jogos de luta aqui, ok? Não necessariamente tudo de luta, mas a maioria vai ser praticamente luta. Inicialmente deve ser tudo luta assim. Então são vários jogos de luta diferentes na live. E aí, como é que funciona isso aqui, rapaziada? No dia que for rolar a transmissão, deve ser nesse sábado, eu vou verificar direitinho, ok? Eu vou fazer essa transmissão, ok? Eu vou verificar um dia direitinho. E aí, a cada sub, ou donate, ou membro do YouTube que rolar na transmissão, a gente aumenta o período da live. Então a gente pode fazer live infinita, velho. Pode ser live infinita aí. Pode ser live de 24, 30 horas, aí, 40 horas. De acordo com o número de subs, a live vai aumentando aqui, beleza? Então a gente começa com o horário normal da live. E aí a cada sub que a gente tiver, a cada donate, cada membro do YouTube que a gente tiver, a live vai aumentando aqui o período. E aí nós vamos jogando outros jogos diferentes aqui também, beleza, pessoal? Então, quem quiser acompanhar nosso trabalho e acompanhar uma transmissão bem da hora, fica ligado, ok? Logo, espero eu que essa semana ainda, ok? Vou tentar ver se fazer essa semana. E fazer um subatom aqui na live. E aí todo mundo mandar membro, todo mundo mandar membro de presente, sub de presente, donate, vai aumentar o período da live. E aí pode rolar live de 24 horas de jogos de luta. Já pensou, mano? 24 horas jogando jogos de luta, mano? Esse é muito doido, hein, rapaziada? Bom, guys, vamos lá, mano. Vamos de match. Nós temos 𝗔𝗽će contra 𝗔𝗽će agora aqui nessa match. 𝗔𝗽će é justamente o jogador ali, o player do outro jogo, como eu tava mencionando. E o 𝗔𝗽će já começa muito bem. E aí tá no momento pra finalizar com um poke. E é exatamente o que acontece. Ótima finalização ali agora. E vantagem já para o jogador de 𝗔𝗽će. Essa matchup é interessante pra Kami também, pois ela é um personagem muito rushdown. É uma personagem que consegue encurtar a tela ali muito rápido. Então pode ser que consiga trabalhar aí bem nessa matchup. Vamos ver se realmente vai conseguir. Tem um combo agora na sequência. Vai buscando ali agora uma pressão, buscando o soco médio em pé pra poder ir zoneando o adversário. Dessa vez dá pra ver que o 𝗔𝗽će tá jogando de uma forma mais safe, né? De uma forma mais segura. Não tá fazendo o jogo rushdown ali direto. Vai buscando ali agora o spin knuckle. Agora tem o pulo. Pegou em punch counter e aí vai gastar tudo. Essa situação realmente tem que gastar tudo mesmo. Vai causar um dano enorme pra ele. Cara, olha o tamanho da vantagem. Olha o tamanho da vantagem que ele vai abrir. Aí pode complicar muito. O 𝗔𝗽će precisa de uma boa entrada, cara. Vamos ver se ele realmente irá conseguir essa entrada. Ele vai trabalhando de uma forma muito segura. Mas aí não tá entrando. Vai pro Spiral Arrow. Consegue o knockdown. Busca ali agora o spin knuckle. Mas aí teve o parry perfeito e finaliza na sequência. Cara, bem dominado pelo 𝗔𝗽će. Bem dominado. Senti ali que o 𝗔𝗽će não tava tão epado assim pro ataque de uma vez, né, mano? Geralmente essa matchup é uma matchup onde a gente vê ali o jogador de
Kami, pô, rushando pesado e tal, e não foi muito o que aconteceu. Garnet, though, that is a hallmark of a good 𝗔𝗽liche player, right? Really able to weather the storm, establish the tempo that he succeeds at. E agora, vai buscar mais pokés. Buscando agora a magia, tentativas de parries agora na sequência. Consegue agora um bom agarrão. Vai fazendo mais alguns parries agora ali o 𝗔𝗽liche tentando encontrar uma forma de cortar a tela. E agora sim conseguiu chegar mais perto. E reverse edge, esse que é o overhead, ele da Kami. Fez o soco forte agachado, ficou em vantagem, o adversário ficou receoso de apertar o botão, por isso que o agarrão entrou na sequência ali muito bem. Busca mais Drive Rush agora, vai indo pro TikTok, tá vendo que o adversário não tentando fazer o tech. Nossa, Spin Knuckle! Fazendo agora a inversão de lado e finaliza na sequência. Muito bem jogado agora e consegue levar. Buscou esse para o Arrow. E vai pro agarrão. A partida ainda muito provável pros agarrões, né? Ninguém tá tentando TK, então é um dano garantido, praticamente. Então eles estão aproveitando bastante disso. Mais agarrões agora aparecendo. Cara, se não TK é isso que acontece. No geral, não vale a pena você parar o agarrão, mas se você não parar nunca, é isso que vai acontecer, cara. Se não parar nunca, é isso que vai acontecer. Mas mais Drive Rush. Faz Drive. Olha lá, tentou mais um agarrão. Agora o 𝗔𝗽liche parou, só que agora ele ia morrer se ele não parasse. Vai para o dive. Vai fazendo esse para o Arrow. Acabou passando direto. Foi pro outro lado da tela. Tentativa de mais para o Arrow. E aí, extensão de combo e vai fazer a finalização. Meu amigo. Vai levando mais um round ali agora o 𝗔𝗽liche. Os jogadores não estão tentando muito parar ali realmente os agarrões, então ainda deve ter mais abusos aí. Olha lá, de novo, hein, mano. Tô falando. Esse cara é malandro. O cara tá vendo que tá dando certo. Tem que fazer mesmo. Pressão. Mais agarrão, cara. É isso, meus amigos. É isso. Se prepara. Vai ser troll o dia inteiro. Ficou forte, mas não pegou a counter, então não conseguiu continuar. Tá no neutro agora os dois jogadores. Agarrão pegando a tentativa de reação. Vai pro combo agora, decidiu não usar o level 3. O adversário tinha muita barra de drive, tinha muita vida. Decisão foi interessante por parte do 𝗔𝗽liche. Ambos têm level 3 ainda. Drive Rush. Vai defendendo bastante. Mais poucos, vai pro drill. Antiaéreo conectar. A intenção foi boa agora, mas não conseguiu acertar. Importa o resultado final. O resultado final foi que não acertou. Interrupção, agora não, tá? Ótimo combo contra o chute médio ali pra poder conseguir a finalização. Consegue levar aí agora, então agora 2-0 no placar. Get into that close quarters combat range to nullify a lot of what you do as the 𝗔𝗽liche player. Isso aí. 2-0, então eu tô sentindo o 𝗔𝗽liche muito retraído no jogo, sabe? Tá precisando atacar mais aí o adversário, precisando ir mais pra cima. Absolutely, 𝗔𝗽liche, he could show it. Definitely capable of running this 3-game straight. Garnet is looking so stable right now. I like the attempted bait out, but e mais para o Arrow. Just throwing out that stand fist with malicious intent. No cannon spike to get the ante on that float. He's worried about the teleport. Só mais poucos. Don't expose himself too hard. Just blocking away here. Nossa, interrupção agora com o Drive Rush. E aí picou na sequência. Vai para o agarrão agora. É isso, meus amigos, é isso. Vai ter agarrão o dia inteiro, cara. Mano, vai continuar, mano. Vai continuar. Se depender deles, vai ter de novo. Drive Rush e aí finaliza, cara. É isso. Troll hoje, amanhã e sempre. Vai pra avanço agora, trabalhando com o Spin Knuckle, que é uma ótima jogada pra poder encurtar a tela ali. E se for Spin Knuckle forte, a Kami ainda fica em vantagem. Se for Spin Knuckle Overdrive, ela pode inclusive inverter o lado e aí atrapalha mais ainda a defesa do adversário. Knockdown, vindo de novo do agarrão. Nossa, tem um hooligan ali, agora um pouco mais estranho. Vai pra mais agarrão e meu Deus do céu! Meu Deus do céu, chat! Eu sei que tem muito troll mesmo no jogo, mas, cara, vocês não acham que estão exagerando já, não? Que é isso, cara? Que é isso? Vambora, ninguém tá tecando, é isso que acontece. É igual eu falo. Se o adversário não para, o problema é dele. O problema é dele. Vai pra ataque. Tem combo.
Buscando soco médio, chute médio, pokes, meu Deus do céu. 𝗔𝗽će preciso cortar uma forma de cortar a tela. E aí vai para o level 3. Apesar de que ainda vai ter muita vida, mas pelo menos vai tentar igualar a vida dos dois. Ainda assim, o 𝗔𝗽će ainda tem a vantagem. Mais 𝗔𝗽će, lembrando que é 7 point agora para o 𝗔𝗽će. Vai pro avanço. Busca ali agora o teleporte. Vai tentando trabalhar no ar. Lindo antiaéreo. Vai agora pra você tá vendo. Nossa, o 𝗔𝗽će errou. Vai para o critical art. Será que pega? Não pegou, não. Meu amigo, lindo comeback agora do 𝗔𝗽će. Trabalhou muito bem nesse ataque. 3 baits ali seguidos praticamente. E conseguiu acertar muito bem o mix-up. Lindas jogadas agora para o jogador de Kami. Vamos lá então. O 𝗔𝗽će ganha sua primeira partida. Uma match aqui que eu diria que o 𝗔𝗽će tá jogando melhor. Vai buscando mais Drive Rush, fazendo um slide, que geralmente é um jogador que fica bem negativo, mas ele tinha justamente Drive Rush, que vai adicionar mais 4 frames a mais ali pra ele. E galera, eu queria aproveitar aqui rapidamente e pedir pra galera deixar aquele like, mano. Faltam 3 likes, 3 pessoas deixando like pra chegarmos a 105. Você que tá acompanhando e ainda não deixou o like, fortalece, clica no joinha, vai ajudar muita gente. Para o cometa agora ali, o 𝗔𝗽će, lindo antiaéreo contra soco médio de novo para o 𝗔𝗽će. Ele tá trabalhando muito bem nessa jogada e consegue fazer um combo legal na sequência, mas a vantagem é muito grande para o 𝗔𝗽će. Power para tentar cortar a tela, mas ele errou a distância e foi punido mesmo assim. Power para encurtar a distância é uma ótima jogada, mas você tem que acertar a distância. Se errar a distância, você vai tomar punição, cara. Você vai tomar punição. Então, de novo, mas o adversário estava no ar, nem sequer tocou ele no seu oponente. Aí não tem o que fazer. Trapação agora. Usa um drill e tem agarrão em sequência. Ele agarrão para poder derrubar o adversário, poder zonear bem. Mais poucos trabalhando com soco médio. E buscando agora ali mais magias. Buscando mais Zero Rush. A pressão agora é muito boa. Para o ar para cortar a tela. Dessa vez deu certo. Vai para a rota de combos com o soco forte agachado. Acertou direto ali agora o 𝗔𝗽će. Mais um mix-up entrando. Viu que o adversário tomou sem caldo. Então aproveitou ali, deu o agarrão. E aí agora vai ter extensão de combo. Dropou. Meu Deus, agarrão na sequência de novo, porque é só agarrão nesse jogo. Caiu no time e aí finaliza na sequência. Caraca, mano, não, nesse jogo, não que nesse jogo não seja só agarrão, né? Mas nessa partida é só agarrão. Drive Rush fez agora um tick back throw, ótima jogada pra poder conseguir o posicionamento. Meu Deus do céu, cara. Até a live da Capcom travou com tanto agarrão, mano. E tentou o Drive Rush. Ai, que combo. E aí o combo é pesado. Pegou espaço. Dispara o arrow. Tá de bait, não conseguiu entrar. Então ficou médio. Vai pro o drill agora, acertou em counter, mas não conseguiu. E aí, antiaéreo. Muito bem jogado. 𝗔𝗽će então avança na tabela e vai para a final da chave da Winners Bracket. Cara, que jogo feio, hein, chat? Mano, que jogo feio, hein? Na moral, vocês gostaram dessa partida, mano? Caraca, mano. Pô, mano. Troll o dia inteiro, mano. Meu Deus do céu, mano. Jogo feio, mano. Caraca, mano. Salve, salve, 𝗔𝗽će. E aí, de boa? Eder, aí depende da galera, mano. Vai depender da galera. Bom, é isso, a gente fecha então agora as partidas da Winners. Com isso a gente fecha as partidas da Winners. Então nós teremos 𝗔𝗽će contra 𝗔𝗽će na Final Winners. Sei não, hein, cara. Eu apostaria pesado no 𝗔𝗽će. Eu apostaria pesado que o 𝗔𝗽će leva essa. Cara, eu não creio. Eu não creio. Não. Chat, vocês não vão... Eu não sei se vocês repararam,
repararam, porque eu não tinha reparado. Eu vou colocar agora na tela pra vocês. Pera aí. Chat. Olha o nome do cara que vai enfrentar o Takamura. Primeiro da Losers. Olha o nome do cara que é o primeiro da Losers. Olha o nick do cara, mano. O nick do cara é Haas. O nick do cara é Haas. É, mano, Haas Style tá dominando o mundo. É isso, mano. É isso. O Haas Style tá dominando o mundo, cara. Do Brasil para o mundo. Do Brasil para o mundo, cara. Justamente, mano. O Pro Tour online dá vaga pra o quê? Pro Mundial, cara. Se você for campeão, você vai pro Mundial disputar 2 milhões de dólares. Middle East is going down very soon, and that means the registration is closing even sooner. Tomorrow, actually, Monday, November 13th at midnight, the registration for Middle East will be closed. The participants will be Bom, e tá aí mostrando as inscrições da região do Oriente Médio. Se você está assistindo a minha live nesse exato momento do Oriente Médio, você pode participar aí, ó, mano. Tem alguém que tá me assistindo aí que é do Oriente Médio? Se tiver, se inscreva. Se você estiver assistindo a minha live e você for do Oriente Médio, se inscreva aí. É, galera. Éder, um torneio ser dojo, cara, não é o suficiente. O BR Comitê, ele era dojo também. Não o BR Comitê era dojo também. Se você for campeão de todos os dojos que derem mais pontos que tudo, no ápice da pontuação do dojo, tu ainda não vai pro Mundial. Isso é muito mais do que isso. Não vai ajudar. Não vai ajudar aí, não. Galera, vamos ter um intervalo, né, mano? Que é intervalo rápido ali da Capcom. Guys, seguinte, queria aproveitar e falar uma coisa aqui enquanto isso, pessoal. Mano, olha aqui, ó. Você aí que quer acompanhar e ver o Brasil no Mundial, tá aqui, ó, mano. Vocês estão vendo aqui? Pera aí. Aqui, ó, rapaziada. Tá aqui, ó. Todo o ranking do BR Comitê World Warrior. Pra quem tem curiosidade. Aqui tá as inscrições para o próximo BR Comitê, que vai ser nessa quarta-feira, que é aberto. Pô, Ryoran, mas e os campeonatos internacionais? Tá tudo aqui, ó, mano. Todos os campeonatos internacionais, tá aqui a data e falando qual que é a região. Aqui, ó, tudo bonitinho pra vocês, rapaziada. Tá aqui, ó, mano, falando do evento aqui de hoje. Aqui também tem o horário do evento. Tá aqui o horário do outro evento ali também que vai acontecer hoje à noite. Inclusive falando um pouquinho mais sobre como é que vai ser esse evento. Tá aqui falando também da data do World War. Então você que tá me acompanhando e quer acompanhar esse cenário inteiro mundial aí de jogos de luta, mano, saber as coisas que tá acontecendo no Brasil, lá fora também, me segue no Instagram. Beleza? Você que tá acompanhando minha live e ainda não me segue no Insta, me segue lá no Instagram, porque lá eu tô sempre postando esse conteúdo. É ryoranfgc, beleza, galera? ryoranfgc, eu tô mandando o link pra vocês aí também. Me segue no Insta se você não segue, porque por lá eu tô fazendo esse conteúdo pra você, onde você vai conseguir ali tranquilamente, né, acompanhar o cenário mundial, saber de datas, de horários, saber o que é os eventos, porque eu sempre deixo no meu fixado. Se você entrar no meu Instagram agora, ok, eu vou te ensinar agora como é que você faz. Você vem aqui no meu perfil do Instagram, certo? Você vai ver que tem um fixado com o nome do mês. Então tá escrito novembro. Se você clicar nesse fixado, ó, novembro, clicou. Pera aí, ó. Aparece aqui ó, os dados. Aqui, ó. Se eu passar aqui, pera aí. Aqui, ó. Tá aqui todos os campeonatos do mês, todos os majors que vai dar vaga. Beleza? Então tá tudo aqui pra vocês, rapaziada. Beleza? Tá tudo aí pra vocês. Segue lá. Beleza? Se você me segue no Instagram, segue lá porque tem esse conteúdo lá pra vocês ali, beleza? Tem algum gamer brasileiro no top 10 no ranking de Street Fighter Mundial? A gente não tem um ranking, mano. A gente tem só ranking online, né? No online eu não sei, mas no online não é como se a nossa região estivesse lutando contra as outras. Mas a gente não tem um ranking atualmente, tá ligado? Qual a preferência de live? Twitch, YouTube? Cara, Twitch, mas eu respondo os dois, tá? Tá, rapaziada? Eu respondo os dois, mano. Por favor, galera, não pensa que, nossa, mano, o Ryoran... Que a galera fala muito isso no YouTube, né? Que eu só respondo live na Twitch, né? Eu não respondo live no YouTube. Mas isso acontece porque geralmente, antes de agradecer ao 𝗔𝗽će𝗶𝗲, obrigado por follow.
Isso acontece porque a galera do YouTube muitas vezes assiste só live de torneio do BR Comitê, né? Ou então live dos eventos gigantes e tal. Nessas duas ocasiões eu não consigo responder muito chat. Realmente, no BR Comitê eu não tenho tempo pra responder o chat, cara. Se o torneio já passa um limite do horário, imagina se eu estender. Tá ligado? A gente já trabalha no limite. Se eu parar pra responder, aí piorou mais ainda. Então muita gente no YouTube acompanha só durante o BR Comitê ou então no final de campeonato gigante, tá ligado? Que aí complica mais. Aí o resultado disso é, eu não consigo responder. Só que eu não, não é que eu não respondo no YouTube, eu não respondo nenhum. Tá ligado? Não respondo nenhum nesses casos. Então, a preferência é a Twitch, mas, cara, eu respondo os dois, beleza? Sub-membro, ambos ajudam demais da conta, cara. Precisa de membro nível 2 também, tá ajudando muito a gente. Então, não tem problema em relação a isso, beleza? Não pense que se você assistir pelo YouTube, eu não vou te responder ou coisa do tipo. Beleza? Então, o pessoal ficou muito fraco, você não acha? Fraco, eu não achei a Aki fraca, não. Fraco, eu não achei. Mas é aquela coisa, né, mano? Pô, como é que faz, né, mano? A gente tem tanto personagem absurdo de forte, né, cara? Saca? Quem é paquistanês da Capcom Cup no ano passado? Não teve não, mano. Não tem nenhum representante grande do Paquistão no Street Fighter. No Street Fighter nós não temos nenhum aí, cara. Aí, ó, você que tava assistindo a minha live e é do Paquistão, cara. Bom, se você, a não ser que você seja brasileiro morando no Paquistão, aí não vai contar nesse caso, né? Mas se você aí é paquistanês e fala português e tá assistindo a minha live agora, mano, represente aí a tua região ali no Mundial, mano. Faça isso. Faça isso. Ai, mano. Mas sobre os personagens, acho que a questão não é nem a Aki tá fraca, tá ligado? Ou coisa do tipo. Eu acho ela legal. Mas, pô, mano, os top tiers são muito fortes. Acho que essa é a questão, tá ligado? Bom, intervalo, né, rapaziada? Vamos aguardando aqui, então. Estamos no intervalo. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. Quem tiver alguma pergunta aí a fazer e tal, pode mandar, beleza? Vai mandando suas mensagens. E aproveita e deixa o like, hein, mano? Você que tá acompanhando a live e não deixou o like, ó. Metralha o like e está chegando perto de 135 likes, hein, mano? Inclusive, também, se você não é inscrito no canal, se inscreve, mano. Terminando a live, ó, mano, olha o tanto de conteúdo que vai ter hoje. Terminando a live, eu vou postar um vídeo, beleza, de um personagem novo em outro jogo de luta. À noite tem conteúdo ali também da Evo, como eu falei pra vocês. Amanhã, mano, tem short, tem vídeo também de coisa, lançamento. Cara, é conteúdo que não acaba mais. Mas pra você receber, você tem que estar inscrito no canal, então se inscreve aí, beleza? Se inscreve aí. Hey, what's up? I'm doing fine. Okay, yeah. So, Sven, Oh, Blind Warrior. Like, you know, traveling to tournaments and everything now. I know you're actually from the Netherlands too. So, what's the scene like out there? The fighting game. The fighting game scene out there, well, it's actually pretty small, unfortunately. So, I mean, we have to travel a lot to other countries if we want to play tournaments. So, I hope with Street Fighter 6 that the FGC in the Netherlands is. Porque o Paquistão não tem tradição no Street. É porque o principal arcade deles lá não tinha Street Fighter, né? O principal local onde eles treinam e tal não tinha Street. I am already smiling when I was thinking of it. It was awesome. It was, essa parte da cultura da região faz muita diferença, saca? I mean, I was just preparing for my match and then they come up to me and say, "Hey, you're gonna fight on stage." And I was like, "Okay, which direction?" And yeah, it was great. I was having my headset on while I was playing. Você podia fazer um vídeo de tier list, seria bem legal. Eu tô sempre fazendo vídeo de tier list dos jogadores da gringa. Meu mesmo, eu não costumo fazer não, cara. É bem raro eu fazer. Mas sempre que o jogador internacional fizer uma tier list, sei lá, o Daigo deu a opinião dele. Sempre que eles fizerem vídeo, eu vou fazer vídeo de tier list deles. Pra vocês saberem a opinião dos caras. Vocês não confiarem na opinião do maluco especialista do WhatsApp. Em vez de vocês confiarem na opinião do maluco do WhatsApp, confiem na opinião aí dos grandes top players aí. I think Capcom realized that blind people are also interested in playing fighting games, so I'm very happy to see that they have implemented audio features in the game, like that you can turn off environment sound, and there are a couple of other great options in the game, which I think are very promising. What changes would you like to see? Drive impact. That is a really important thing in Street Fighter 6. Unfortunately, the drive impact startup sound is almost the same as an EX move. So I have to listen to what cry the character is making
like I'm coming for you, or Yeah. Oh, show your yeah. rep. But then you're already actually too late to react on that. So it would be awesome if Capcom would say, okay, Drive Impact is gonna have their own startup sound effect. That makes sense. That would be awesome. Sven, you are absolutely inspirational, bro. Pô, o maluco do Zap parece tão confiável. Ai, cara. And welcome Parece, né, mano? Parece, né? Where's the top 8 here? Shout outs to Rob TV and Blind Warrior Sven. He actually got me on one of his streams once playing next. Parece, né, mano? É que acredito que a maioria das pessoas recebe notificações pelo YouTube mais que a Twitch. Sim, mano. Sim. Ele joga vendado, exatamente. É, mano, sim, o YouTube, ele tem muita coisa boa, assim, também, tá ligado? Isso é uma das coisas boas mesmo também da plataforma. Mas vocês podem assistir onde vocês acharem melhor, rapaziada. Beleza? Agora tô fazendo live nas duas, a Twitch autorizou agora, bem mais tranquilo e tal, né? Tô sempre fazendo live nas duas. A única coisa que eu peço é, galera que tá acompanhando pelo YouTube, deixa a Twitch aberta, beleza? Deixa a Twitch aberta. Você que tá acompanhando pelo YouTube, por favor, digita aí twitch.tv/Ryoran. Deixa no outra aba do navegador aí aberta também. Beleza, rapaziada? Quem tá acompanhando pelo YouTube, fortalece o nosso trabalho aí, rapaziada. Por favor aí, pra deixar a Twitch aberta também. Galera que tá no Twitch também, se puder deixar o YouTube aberto, deixar aquele like também, inclusive. Deixa o like aí, galera, ó. 138 likes, mano. Faltam 2, velho. Faltam 2. Você deixando like, você ajuda muito a live também. Então metralha esse like e se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? Mas igual eu falo, vocês podem assistir onde vocês acharem melhor. Mas eu peço, por favor, que vocês sempre deixem a Twitch aberta, principalmente durante o campeonato do BR Comitê. Porque, de acordo com os espectadores da Twitch, a premiação vai aumentando automaticamente. Tá ligado? A premiação vai aumentando de acordo com os espectadores da Twitch. Beleza? Não funciona o batinho, não funciona no YouTube dessa forma. Então, enfim, né? É basicamente isso. Mas vamos lá, mano. Tá lá. 𝗔𝗽ście de DJ. Putz grila, mano. Vai enfrentar Takamura, jogador que era jogador de Akuma e agora tá com Ken. Porque, pô, é Xoxoto, né? É o Xoxoto. Culturalmente, o Brasil joga muito Street Fighter. Não deveríamos estar mais forte lá fora, mas a gente teve bons desempenhos lá fora. Nós tivemos bons desempenhos lá fora. O problema é que a gente viaja muito pouco. Então, assim, se a gente for colocar as poucas vezes que a gente viajou lá pra fora, a gente tem uma média legal, tá ligado? A gente tem uma média legal ali ainda assim. Tá? Que a gente tem um top 16 de um mundial, basicamente. Uma posição 17 no mundial também, tá ligado? Jogadores vencendo grandes jogadores ali do mundo. Então, pô, vencendo inclusive campeões mundiais, jogadores que beiravam o melhor da história naquele Street Fighter em específico. Então a gente tem, só que a gente viaja pouquíssimo, tá ligado? Agora a gente tem um outro jogo que viaja muito e a gente acabou de ser campeão mundial. A gente acabou de provar que é a melhor região do mundo, tá ligado? Por quê? Porque os jogadores também viajam muito mais. Mas sim, o Brasil, ele é forte, mas é muito... A gente tem uns empenhos legais, mas a gente viaja pouquíssimo, tá ligado? Pouquíssimo. Fica difícil, saca? Fica difícil se comparar com as outras regiões, sabe? Isso aí realmente é mais complicado. Então vamos lá, né, mano? Vamos lá. Não poder pegar gringos na Ranked? Ó, a gente pode, pô. Só que a galera da América do Sul, né? Mas a gente enfrenta a galera da América do Sul tranquilo. Mas assim, se você quiser enfrentar o Punk, você vai lá, manda mensagem pro Punk. E se o Punk topar, você vai lá e enfrenta ele. Não precisa ser na Ranked, né? Vai fazer um FT com ele. Mas é isso. É isso, vamos lá. Vamos ver o que vai ser essa partida tão rasa aqui contra Takamura. É isso, meus amigos. Vamos lá então. Vamos nos preparando para essa luta valendo pela chave da Losers Bracket. Takamura, como eu havia mencionado, é basicamente o jogador mais forte dessa região aqui. Pelo menos, galera, sempre que a gente tem que falar isso aí também, tem que lembrar que o jogo é lançamento. Então muitos jogadores a gente tá conhecendo ainda, vendo quem vai se adaptar mais rápido. Tem que ver quais serão os jogadores novos. Então, basicamente seria o Takamura. Só que, por exemplo, o Takamura perdeu pro 𝗔𝗽ście. Tem que ver, tem que jogar, né, mano? Tem que ver, tem que jogar. Então, vamos ver, né? Vamos ver. Bom, temos o H1 ali agora. E vai buscando o Shoryuken aqui agora na sequência. Tô forte em pé agora, pegando counter hit. Tem combo agora também na sequência de novo. Busca ali agora avanço e aí tem o Shoryuken no overdrive pra poder fazer a finalização. Takamura então consegue levar ali agora.
Era foul então ali pro jogador de Ken. Esse Drive Rush agora, Punish Counter. Cara, a finta em Punish Counter dá um dano muito bom, velho. O Haas agora tem uma vantagem boa. O Jackknife pegou meio torto, mas aí tomou soco forte. E aí errou o combo ali agora o Haas. Neutral Jump. A vantagem do Haas é muito grande, cara. Muito grande. Vai para o Tatsumaki. Bom combo agora com o Shoryuken. Vai buscando o Ticket Throw. A Kamura derruba o adversário. Neutral Jump. Ótimo Jackknife. Tô forte. Vai buscando mais Drive Rush. E aí... Oh, reagiu! Aí não dá, cara. A Kamura tentou a play dos deuses aí, mano. Mas aí não deu certo. Porque sempre só vejo bandeira do Brasil, então nas rankeds. Mano, você que tá pegando só brasileiro. Mas assiste minha live aqui, mano. É preto gringo direto. A última vez que eu joguei aqui na live, a gente enfrentou chileno, enfrentou a galera do Uruguai, enfrentou a galera da Argentina. Eu enfrentei um monte de gringo, cara. Aqui na stream todo dia que eu jogo aqui, enfrento gringo. Aí é isso, tem level 3 agora pra Takamura. Já vai perdendo praticamente metade da vida ali agora. Escalar Slash. Pegou. Ótimo, Neutral Jump. E o combo foi muito ruim, cara. Eu acredito que ele acreditou que a distância não seria favorável pra poder fazer um combo maior. Tentou ataque, trade acontecendo, entrou em burnout. Agora é só matar. Neutral Jump e aí forçou um trade. Nakamura abre 1-0 no placar agora. Ali não tinha o que fazer, cara. O Haas já tava quase um checkmate, né? Quase. Magia, Sobak bem conectado. Aí Sobak tem um trade. Buscando mais pressão. Nakamura defendendo bem. Ótima rota de counter hit pra ele. Aí conseguiu estender com o 𝗔𝗽ście. Ele só conseguiu fazer dessa forma porque ele acertou a rota de counter hit. Ótima decisão pro jogador. Drive Rush bem conectado. Vai ficar preso no canal da tela ali agora o Haas. Bateu de H. Punição. Vai causando no bom agora o Haas. Levanta apertando o botão. Takamura já fazendo as takamurices aí, velho. Fazendo as plays arriscadas ali dele. Ótimo Jackknife. Os dois jogadores trabalhando no limite da barra de drive. Vai agora para o Hadouken Overhead. Aí acertou o soco fraco e finaliza. Se o Haas defendesse, ele também ia ser finalizado por causa disso, que ele tentou contestar mesmo a situação ruim. Vai buscando o soco médio agora. Forte. Ele só bate. Ótima interrupção ali com buffer vindo da corrida. Por isso que ele conseguiu fazer essa formação que é mais difícil de fazer. Agora avança. Parry agora, mas ele tentou fazer isso antes do golpe vir. Ele tentou a leitura ali, pô, teleguiada ali agora, né? Vai buscando pulo agora. Deu Takamura fazendo alguns empty jumps. Ele que gosta muito de empty jump, inclusive. E a vantagem é boa pra ele. Faltou a confirmação agora, deixa de pé agachado. Poderia inclusive ser caixa. Nossa, errou feio! Aí, meu amigo, pode ser a oportunidade que o Haas precisava. Precisa manter a pressão ali depois desse combo. Veremos aí agora, porque o Takamura tem barra pra se proteger. Busca agora Drive Rush, tentou o soco forte, não conseguiu conectar, pode forçar o burnout. Exatamente o que acontece, agarrão foi interrompido. Takamura ainda tem as barras, tentou o pulo agora, e aí Shoryuken deu trade. Sobreviveu ainda o Takamura, não tomou o Drive Impact. Vai buscando ainda ali um jogo mais calmo agora o Haas, vai tentar aproveitar esse burnout de forma mais segura. Air Slasher, Takamura vai para as barras e aí foi pro Drive Impact antes que as barras se recuperassem. E finaliza agora. Tá vivo aí no jogo. Meu Deus, o que aconteceu ali? Calma aí, haja coração. E aí vai pro ataque agora na sequência. Bom dano. Transparency. Meu amigo. 𝗔𝗽ście. E aí, Perfect KO, cara. Mudou totalmente o jogo, cara. Mudou totalmente o jogo. 1-1. Tudo igual agora. Tudo igual. Como participo do sorteio, do torneio? Se você estiver falando do torneio do BRQT, é só você se inscrever. As inscrições já estão abertas, beleza? Se você se inscrever no torneio, você pode se inscrever à vontade. Aí, inclusive alguém vai se inscrever aí, rapaziada? E sobre o sorteio, galera, a gente tá sorteando aqui um arcade ou hitbox. Você vai poder escolher aí, se você for sorteado, da Revolution, ok? Inclusive o sorteado do último sorteio tava aqui ontem na live, ele escolheu uma hitbox, então logo ele vai receber na casa dele a hitbox. E aí, galera, calma aí, daqui a pouco eu falo como é que você faz pra participar desse sorteio do arcade ou hitbox. Aí vai pro agarrão agora o Takamura, back dash,
Busca o ataque, aí, errou o gol do bem. Meu amigo, show de erros. Vai para o Sobate. Meu amigo, o Takamura não confirmou. Busca ali agora o Sobate. Mais uma vez, tá focado no chip damage. Vai pro super pra tentar pegar a sequência e errou. Meu Deus! Era super nível 1, Takamura. O que você fez, meu amigo? Eu vou até confirmar aqui, cara. Tem que ser super nível 2. Vou até confirmar a frame certinha. Não, deu um show de horror agora esse clutch aí dos jogadores. Esse clutch aí foi triste de ver. Strike e atrou a 9 frames. Ah, na verdade é até legal, cara. Na verdade, o level 2 é full invencível apenas por 1 frame. Na verdade, eu acho que ele fez certo. Parando pra calcular, eu acho que ele fez certo, mas ele errou justamente o cálculo. Justamente o cálculo ali. E agora vai que o Drive Impact aí vai ser finalizado, porque tem muita barra ali ainda pra poder finalizar o oponente. E é isso, vai pro Super. E deve levar. É isso, o jogador mais conhecido da região tá numa situação difícil, cara. 2 a 1 até agora para o Haas. Takamura numa situação complicada, cara. Takamura numa situação complicada. É isso aí, rapaziada. Vamos lá então, vamos ver o que vai ser nessa partida. Daqui a pouco eu vou mandar no chat pra vocês o link de inscrição do campeonato dessa quarta-feira, em 7ª etapa do circuito. Participem. E galera, quem quiser participar do sorteio do arcade ou Hitbox da REVOLUTION, basta você fazer uma donate. Mande aí a sua donate, pode ser pela exclamação Pix, ok? Pelo comando exclamação Pix, pode ser pelo QR Code que fica na tela aqui na hora do intervalo, pode ser pelo Superchat, o Superchat do Twitch também, ok? O que ficar mais fácil pra você? Basta mandar donate, pode ser os bits também, a cada 100 bits tem 5 tickets, então, opa, calma aí que vai ter ataque, vai matar, hein? Aí vai matar, vai estar pra uma rota mais safe ali, aparentemente. Mas então, galera, só mandar sua doação. A cada R$1 você tem um ticket. Então se você mandar, por exemplo, R$2, você tem 2 tickets para participar do sorteio. Se você mandar R$3, tem 3 tickets para participar do sorteio. Como eu mencionei ontem, o sorteado tava aqui no chat, né? Escolhendo aí, ele escolheu uma Hitbox e ele vai receber na casa dele a Hitbox. E nossa, beitado agora, o momento é bom pro Takamura. Meu Deus, Asa ali não para, cara. O cara tá empolgado. Toma o oponente counter. Agora é o momento do Takamura aproveitar porque o adversário tá no canto da tela, mas aí conseguiu escapar muito bem. Opa! Que é isso, meu Deus? Morreu. Será que eu morri? Acho que não morri ainda não, pra falar a verdade. Meu Deus do céu, chat. O que é isso, mano? Jogadas criminosas. E vai pro agarrão e finaliza. Cara, eu falei pra vocês antes, né? Eu não sou fã do jogo do Takamura. Agora vocês viram por quê, né? Agora vocês viram por quê, mano. Vamos de match porque é 7 points para o Haas eliminar o melhor jogador da região. É perfeito. Vai ter combo agora. Ótimo side twitch. Tem que aproveitar, cara. Tem que aproveitar agora. Vai ter mais combo. Overhead, derruba o adversário agora, busca mais drive rush, e aí, mano, virou festa. Virou festa. É reversal pra tudo que é lado. É reversal pra tudo que é lado, meus amigos. Vamos lá então, vamos ver o que vai ser agora. 2 a 2, tá tudo igual então nessa CPT. Tá tudo igual agora. Só bate pra derrubar ali o adversário. Tem que aproveitar essa pressão. Takamura tá no corner. O momento é bom ali para o Haas, mas aí o Takamura impôs pressão e conseguiu inverter muito bem. A agarrão foi interrompido agora, vai buscando o pulo para sair da magia. Chute forte pele do Ken, que não foi conectado. Se você tá em punish counter, tem um combo bem interessante fazendo a corrida na sequência. Combate, agora, pegando ali pro jackknife, ele acertou o soco fraco. Interessante essa ideia dele pro jackknife. Acredito que ele focou ali pra poder colocar o adversário no canto da tela. Interrupção agora com soco fraco, o dano não é muito alto, mas ainda assim conseguiu trabalhar. Meu Deus! Olha a vantagem de vida que ele tinha! Pra que você fez isso? Meu Deus, Takamura, acerta o Mitch! Vai pro chip damage aí, finaliza na sequência.
Ryoran. As vai então pro set point. Nossa, Nakamura mandou a magia e vai ser severamente punido. Olha o tamanho do dano, cara. O dano é enorme. Praticamente metade da vida foi embora. Team Ryan tá no canto da tela. Tem que aproveitar, cara. Não pode deixar escapar. Busca mais Dragon Rush. Agarrão de novo. Nossa, linda jogada. E aí faz a rota de side switch. Essa inversão ali é muito boa. Vai para as magias, perfeito. Ele pode optar pela magia. Ele pode optar pelo super. Porque mesmo com muito scale, ainda assim vai dar razão no enorme. Talvez o Nakamura até sobreviva, mas deve ficar no limite. Vamos ver se realmente vai matar. Matou! Mesmo com todo o scale, Nakamura não sobrevive. Está eliminado da Capcom Pro Tour Europa Oeste. É, galera, tá aí o melhor jogador da região. Já está eliminado, cara. Já está eliminado. Eu não gostei do gameplay dele, mas tudo bem. Eu sempre menciono isso. Eu acho muito inconsistente e muito loucura. Aí muitas vezes. Mas é isso, meus amigos. É isso, muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando aqui a live. Espero que estejam curtindo aí, mano, a nossa cobertura aqui do Campeonato da Europa Região Oeste. Beleza, pessoal? E é isso. Nakamura é o melhor da região. Então, cara, é o que tem mais nome que tem mais desempenho, né, mano? É o que tem mais nome que tem mais desempenho. E assim, como a gente tem que lembrar, galera, tem que lembrar, o jogo é lançamento, a gente ainda não sabe como é que tá jogando todo mundo, como é que tá todo mundo se adaptando. Então, ele é o que tem mais nome que tem melhor desempenho, cara. Só que eu acho ele muito ruim. Mano, perdão, Nakamura, mas putz grila, mano. Eu nunca achei o Nakamura bom, não, velho. Ele ganha umas lutas que eu olho pra lá e falo, mano, como é que vocês perderam, mano? O que aconteceu nessa luta, mano? Como é que ele ganha, velho? Então assim, mano, eu falo, velho. Mano, nossa, ô Guilherme, eu acho isso desde os 35. Eu acho isso desde os 35, mano. Não é nem só no 6, não, mano. Acho desde os 35 isso aí, cara. Mas o cara ganha, os caras perdem pra ele, né, mano? Os caras perdem e o cara que tem mais desempenho aí, então, pô, é isso, né, mano? É isso. Tem que ver, tem que jogar, né, mano? Merecate, mano, muito obrigado por 100 bits. Valeu pelo apoio. Eu tô aqui deixando aquela ajuda por estar aqui nesse calor, narrando o campeonato pra gente, mano. Pior que tá muito calor, mano. Tô com um ventilador aqui, mano. Pô, tá parecendo que eu tô em Goiânia, mano. Vim pra Curitiba pra passar calor, mano. Mano, pô, aí não rola, né, mano? Aí não rola, velho. Muito obrigado, Merecast. Obrigado mesmo pelos 100 bits, brother. Valeu por estar fortalecendo o nosso trabalho. Você acaba de ganhar 5 tickets pra participar do sorteio. Vou anotar agora aqui o seu contato da Twitch mesmo, beleza? Se for sorteado, entrarei em contato aí, brother. Beleza, o sorteio vai demorar um pouquinho e tal, a gente tá no início, né, rapaziada? Mas é isso. Obrigadão aí, mano, valeu mais uma vez aí pela donate, brother. Obrigado por estar fortalecendo nosso trabalho, brother. É nóis, irmão, é nóis. Fala, ¡Ďvinote! Ô, ¡Ďvinote, já pegou o Nakamura na Ranked, mano? Porque ¡Ďvinote mora na França, né, mano? Já enfrentou o Nakamura na Ranked, mano? Mas é isso, mano. Mas é isso, mano. É, velho. Porque o Brasil ainda não tem título de EVO Capcom Cup. Ah, pô, normal, na verdade, né, mano? Tem muita região top que não tem título, tá ligado? Pô, acho que os Estados Unidos não tem EVO, né? Alguém me confirma. Eu acho que os Estados Unidos não tem EVO. E, pô, Estados Unidos é o topo do mundo. Os Estados Unidos não tem EVO. Acontece, tá ligado? Os Estados Unidos tem um vice. Não é como se o segundo colocado do mundial fosse uma colocação ruim, tá ligado? Então, Ronaldo Sul. É isso, é Sui, Ronaldo Sui. Exclamação, Ronaldo Sui, exclamação. Ronaldo Sui, exclamação, né? É isso, velho. Knowing 𝗔𝗶𝗲, I imagine he's got something funny to say in his quote. We do have a quote from him. Can we check that out real quick? I want to see if he lives up to what. Mal tá jogando Street Fighter 6, ďvinote? Putz, mano. Putz, cara. All right. Messi is the GOAT. Mentira. I will show him today. Well, I know exactly what Mentira, mano. You definitely ask. Mentira que o cara falou isso, mano. Não, mano.
Ronaldo answer. Oh, so we Dutching. That's what you're saying. We going Dutch on this check. Ai, velho. Esse cara é fogo, mano. Esse cara é fogo. 100%, bro. I like it a lot. We're going to set up here. Now, I've been looking into this matchup a little bit more. Okay, talk to me. 𝗔𝗽će versus Ken. I personally think it can go either way. Obviously, we had a great example of that at Red Bull 𝗔𝗍će. É isso, velho. Angry Birds and Big Bom, Bird vamos lá, né, galera? Vamos lá, mano. I've tried to look at it from both perspectives. Vamos lá, mano. O cara tá com o nick do Cristiano Ronaldo. E aí o cara vai lá e fala do Messi, mano. Os caras não tem limite, né, mano? Os caras não tem limite, mano. Bom, vamos lá, rapaziada. Vamos de match, hein? Vamos de duelo, meus amigos. Vamos pra última partida dessa fase inicial do top 8 do evento. Vamos então de Ronaldo Sui contra 𝗔𝗍će𝗶𝗲. Partida valendo pro top 8 aqui da Lutas. Quem perder está eliminado do evento. Mas antes eu queria pedir pra galera deixar aquele like brabo pra gente chegar a 200 likes em homenagem a esse quarto agarrão neutral jump pra fazer a punição. Agarra de novo, quem vai agarrar de novo, mano? Ele errou o 𝗔𝗍će, 𝗶𝗲. Aí pode ter condenado o jogo. Tá no canto da tela, mas nada do que um Ken não resolva. Tá no neutro. Busca ele agora o ataque, trabalhando com a armadura, busca o parry. Vai pra mais 𝗔𝗍će. Vai buscando 𝗔𝗽će. Knockdown agora. E vai pressionando muito bem. Trabalhando com 𝗔𝗍će. Não com o médio. No neutro agora. Partida muito parada agora, mas focando na movimentação. Ótimo parry perfeito. Pode combar com tudo mesmo, com muito scaling. Deve finalizar, vai fazer o chutão e o level 2. E é isso. Deve finalizar agora na sequência. Mesmo assim, finalizou com o level 1, inclusive. Não precisa nem gastar. Os Estados Unidos tem título da Evo. Quem ganhou a Evo de Street Fighter? Deve ter sido lá na época do Street Fighter 3 e tal, né, cara? Aí só os americanos jogavam, né? A galera da gringa não viajava, né? Street Fighter 3 depois de um tempo que aí começou o 𝗷𝗽će a viajar também e tal, ou a 𝗔𝗍će. Mas se vocês podem ver que nem é consistente, né? O Tokido foi, ganhou uma Evo e não foi de novo. O Tokido ganhou a Evo num campeonato e nem foi de novo lá pra participar. Então, tem que ver isso aí, velho. Porque se for na época que só os americanos jogavam aí realmente não tem nem como, né? Eles iam ganhar mesmo. E, cara, que vantagem que tem agora o 𝗷𝗽će. Tá no neutro agora, vai buscar esse quarta kick. E aí mais uma punição e aí overhead aí faz a finalização. 1 a 0 então agora para o 𝗷𝗽će aí. Cara que torce pro Messi, hein, mano. Aí tá mandando energia pro Messi. Vamos ver então 1 a 0 agora nesse duelo. Inclusive, galera, ó, eu esqueci de passar pra vocês. Pessoal, nessa quarta-feira vai ter mais um campeonato do BR Comitê. Quem não se inscreveu ainda, eu tô mandando o link pra vocês, ok? Não deixa pra se inscrever em cima da hora. Como vocês já sabem, todo mundo pode se inscrever, né, galera? Desde que esteja jogando cabo de rede e tal. Não tem limite de ranking e tal, coisa do tipo. Essas coisas não tem no BRK não, rapaziada. Essas coisas não tem no BRK não. Então, corre lá e se inscreve, beleza? Pra poder participar aí do evento aí, rapaziada. Bom, vamos lá então. 1 a 0 até agora, pediu pra voltar pra respirar, pensar um pouquinho. E aí, buscando agora ali o target como do soco médio em pé. Mais uma vez, soco médio em pé, conectando. Olhando pro Sparta aqui, que tentou o agarrão ali agora. Na verdade, ele deu um overhead, mas não deu certo. Com 𝗔𝗍će. Knockdown. Overhead na sequência. Ó, trabalhando com um bom mix-up. Mais um uso do time. A 𝗷𝗽će tá fazendo muito mix-up, cara. Tá ficando difícil defender esse ataque dele. 𝗔𝗽će de novo, cara. Muito 𝗔𝗽će. E agora... Oh, lindo 𝗔𝗍će. Agora tem um ataque e aí vai ter o atordoamento, né? Ele andou pra frente pra poder ir ganhando barra durante a animação. Isso é uma coisa muito importante que você pode fazer também nas suas partidas, quando atordoar o adversário, porque você vai ganhar mais barras aí também. E aí, finaliza na sequência, 𝗷𝗽će mais uma vez trabalhando com os mix-ups. Trim, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Mandar o link, situação torneio já tá aí pra vocês. Aí, rapaziada. E ótima rota com 𝗏𝗏𝗏, essa rota aí que vai trabalhando bem ali pra poder empurrar o adversário.
Mais drive rush. Tem um ataque ali de novo. He tried the perfect parry, didn't find the timing, but no nonetheless he's neutro. out of the situation. O Contato tem que cuidar com isso, com o Phalanx, que é justamente o golpe que eu ia falar, porque tava tendo muitos parries, né? E aí agora faz um parry ali agora no 𝗔𝗽liche, e aí vai ter como na sequência. E agora Drive Impact, e aí vai ter finalização, level 3, e aí 𝗔𝗽liche, mano, dominando totalmente. Vai abrir 2 a 0 no placar. Os Estados Unidos tem bastante título no MK, mas MK é um jogo que os Estados Unidos domina, né? MK é só americano e europeu, e agora que tá chegando os brasileiros viajando pra lá, né? Nos últimos anos os brasileiros começaram a viajar. Eu tô falando de Street Fighter, galera. Tô falando de Street Fighter, você pegar um jogo que é da região, né, que é um jogo americano e que é dominado totalmente pelo ocidente, porque o oriente nem joga, em alguns países é proibido eles jogarem, aí é normal, né? Eu tô falando do exemplo do Street Fighter. É uma coisa diferente, né? E a região é muito forte, mas não tem título, mas isso não faz a região deixar de ser forte. É só porque acontece, porque o Punk perdeu. O Punk perdeu a final pro Tokido, tá ligado? Não aconteceu, beleza. O desempenho foi ótimo ainda, ficou em segundo. Mas os Estados Unidos não tem título, mas não fica como se a região fosse fraca por não ter título, né? Não é isso, né? Porque ela não tem título, que é uma região fraca, coisa do tipo. E haja mix-up, mas também tá em burnout. Pode usar isso, pode usar stance. O problema é os lows. O problema é os lows ali também, que acaba atrapalhando bastante. É, cara, 𝗔𝗽liche então vai dominando totalmente, mano. Vai dominando totalmente o jogo. Bom shorts. E aí vai então utilizando o Drive Impact. Tentou a reação, deu errado e aí vai tomar punição. Busca o ataque agora, vai buscando mais pressão. E aí reposiciona, tá no neutro. Cara, o Ronaldo tá avançando muito com o Phalanx no neutro. Vamos ver qual vai ser a ideia ali do 𝗔𝗽liche. De novo, dessa vez o 𝗔𝗽liche não tentou parar. Shoryuken, ótima jogada agora pra poder parar o avanço, porque ele fica pro invencível. Depois do Shoryuken no overdrive. I love this movement from 𝗔𝗽liche right now. I like these moments there. He's not moving at all. E agora vai tomar um fraco. Na sequência, Shoryuken bem conectado. Overhead. Vai buscando os parries. Acha levemente para o 𝗔𝗽liche. Quem acertar pode finalizar. O Ronaldo vai depender um pouco da entrada também. Tudo pode acontecer, tá no neutro. 𝗔𝗽liche tá conseguindo muito espaço, vai colocando o adversário no canto da tela. Sparta Kick. Conseguiu empurrar muito bem. E agora, caiu no chip, mas faltou o combo. Mesmo assim vai pro overhead, meu Deus! O que aconteceu com o show de horror? 𝗔𝗽liche então finaliza e tá lá. Tá, então, classificado para a próxima etapa. É, mano, que show de horror, mano. Que show de horror, mano, que aconteceu aqui agora, hein, mano. Será que o Brasil vai ganhar uma Evo de SF ou MK um dia? Acho que sim, mano, mas isso aí vai depender de quantos jogadores a gente conseguir mandar pra lá, né? Se a gente tiver pelo menos 20avos de oportunidades deles, né? É isso, aí a gente ganha, mano. Senão a gente ainda acha que pode ganhar, mas vai demorar um pouco mais. Aí. Se tiver a metade de patrocínio que os gringos têm, ganha qualquer torneio. É, mas se a gente tivesse pelo menos metade do engajamento ou visualização deles, a gente teria pelo menos metade do patrocínio deles também, né? Mas a gente não tem nem isso, né? A gente não tem isso. Pô, a galera daqui não faz nem matcherino, mano. A galera daqui não faz nem matcherino, mano. É, o Ronaldo ali, infelizmente, vacilou nossos plays aí, né, cara? Deu punho pra ele, né? O meu platina joga assim também. É fogo, cara. É fogo. A América Latina é região fraca? Eu não acho não, mano. Eu não acho não. Em algumas regiões, alguns jogos, né? A região mais forte do mundo, né? Por sinal, né? Então eu não acho que a América Latina é região fraca não, cara. Bom, é isso, galera. Tivemos mais 2 lutas. Nós vamos ter intervalo, ok? Vamos ter intervalo agora por parte da Capcom. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta aí, beleza? Não esquece, já manda aí, ok, rapaziada? Manda aí pra gente trocar uma ideia, ok? Pra gente conversar aqui, pessoal. Então, quem tiver alguma pergunta a fazer e tal aí, pode dizer. Nós vamos ter um intervalo agora por parte da Capcom ali, né? Sempre assim, 2 lutas, intervalo. Quando é top 16 é 3 lutas. Beleza? No top 16 aí são 3 lutas
que eles fazem. Mas é basicamente isso, né? We talked about CBT registration earlier. Of course, Middle East is coming up, but that is not the only way to qualify for Capcom Cup. You can also qualify through the World Warrior events going down right now. 26 different regions, 26 regional champions will be crowned, and those World Warrior events, they're narrowing down the finals. Pô, tá aí, mano, tá mostrando nos World Warriors. Galera, vocês viram lá, né, mano? A gente postou lá pra vocês. A gente mostrou lá pra vocês a respeito do final, né? Do World War e tal, né? Então a gente já sabe lá, já ficou o ranking bonitinho. Quem quiser rever, né? Ou então, na vez não tá sabendo como é que tá a colocação, o ranking lá, eu deixei lá no meu Instagram. Como eu sempre falo, lá no meu Instagram tá tudo bonitinho. Você chegou lá, clicou no mês, né? No destaque do mês. Eu deixo tudo de informações que vocês vão precisar pra poder acompanhar os eventos no mês, ok? Eu acho que pode se tornar assim, mano. Aí depende da região também, do engajamento da galera também e tal. Obrigado, basicamente. 𝗔𝗽liche, obrigado pelo follow, seja bem-vindo, tamo junto. You're really making all of this by hand. Oh yeah, the avocados are hand mashed, the chips are hand tossed, and everything is made fresh. You make it fresh every day? Yes, every day. The Chipotle way is we make it fresh every day. Sounds delicious. Time to work, time to work. When inhaled, coriammertin blocks the gamma-aminobutyric acid receptors in the central nervous system, causing spasmodic muscle contractions. É isso aí, né? É isso aí, vamos aguardando, mano. Mas afinal é qual dia? Lá tá também. Lá no Instagram eu também postei pra vocês. No Twitter também, eu também postei lá no Twitter. Mas eu acho que no Instagram é muito mais fácil. Porque no Twitter, se você quiser rever, né, mano? Você quer ir lá pegar onde é qualquer a data certinha. Você vai ter que caçar, né? Mas ainda assim, antes de eu falar aqui, galera, eu perdi meu Twitter antigo. Ok? Aquele Twitter lá que a gente tava indo rumo a 10k de seguidores lá. Eu perdi aquele Twitter. Agora eu criei um novo Twitter, beleza? Quem não me segue no Twitter novo, pessoal, por favor, segue lá. Ok? Segue lá, rapaziada. Principalmente eu que sou influencer, isso é uma coisa que atrapalha muito, né, mano? Ter perdido o Twitter e tal. Então eu mandei o link pra vocês. Segue aí no meu Twitter novo, beleza? É ryoranfgc2. Ok, pessoal? ryoranfgc2. Então se inscreve, segue lá, beleza? No meu Twitter novo aí, pra poder acompanhar. Mas a data vai ser dia 29, a última quarta-feira do mês. Vai ser a final do World War, que vai dar vaga pra Capcom Cup. Ok? Aí vai ser aqui na stream, como sempre, né? É isso. Instant Game, muitas promoções mesmo. Galera, fica ligado, hein, mano. Ó, pessoal, tá começando a lançar muito jogo de luta aí, mano. E não só jogo de luta, né, mano? Esse ano teve muitos lançamentos, né? E eu tô vendo, cara, que tem muita gente aí pagando mais caro, galera. Não faz isso. Você que joga, não pague mais caro em jogos, mano. Entra nesse link que eu vou mandar agora no chat. Ó, clica nesse link aí, mano. Clica nesse link e já faz seu cadastro na plataforma e compre pela Instant Game, pessoal. O próprio Street Fighter, mano, um monte de gente comprou na Steam, comprou na PSN. Acho que as chaves da PSN acabou, mano. Mas quem tá comprando na Steam tá pagando muito mais caro. Pô, tem gente pagando R$90 mais caro, velho. Pô, aí não dá, galera. Corre lá, entra nesse link e compre mais barato na Instant Game, beleza, rapaziada? Pega essa dica aí, mano. Estou me inscrevendo aqui, precisa preencher o código de usuário. Código de usuário, mano, vai tá. Não é só a CFN, não, mano? A opção que você tá vendo aí, mano? Não é CFN, não? Muitos jogadores conhecidos de fora pegando técnico de jogador BR. Cara, acontece, mano. Acontece. É isso que eu falo. Nossa região, ela tem excelentes jogadores e tudo mais. O que a gente precisava é isso, mano. É fortalecer aqui a nossa região mesmo. Nós se fortalecermos e tal, pra poder fazer eventos maiores e tal. E os jogadores poderem se dedicar mais. E aí, mandar mais jogadores pra fora. A gente conseguiria ter ótimos desempenhos aí e tudo mais, tá ligado? Eu falo disso por quê? Porque tem gente que tá aguardando vir empresas de fora fortalecer. Tá esperando isso tem 15 anos. Assim, eu não quero esperar mais 15 anos não, cara, pra poder ver alguma coisa assim acontecer. Eu prefiro a gente se engajar agora e fazer essa parada dar certo, porque é possível. Eu acho que é muito melhor a gente mesmo engajar e fazer a parada dar certo do que esperar mais 15 anos e ver se vai mudar alguma coisa. Não sei se vocês concordam comigo, mas é o que eu penso, tá ligado? É o que eu penso. Minha latinha caiu. Latinha de quem? A latinha do 𝗔𝗽će. A latinha do 𝗔𝗽će aqui, ó. Caiu. 𝗔𝗽će Street 2, esse aqui, inclusive. E meu gato tá aqui, ó, de boa, deitado. A latinha do lado. Depois uma aqui. Tá animado pro TK8? Tô demais da conta, abertura de sinais dos jogos, cara. Tô animado demais da conta, mano. Inclusive, galera,
Ó, lembrando, hein, mano, lembrando aqui pra vocês, rapaziada, hoje tem evento. Hoje tem evento aqui na live, rapaziada. Fiquem ligados, mano. Hoje, 10 da noite, todos os campeões mundiais ali do TK7, né, rapaziada, vão se enfrentar na nova versão. Vão se enfrentar no 8, beleza? Vai ser um show match entre todos os campeões da Evo, mano. Então vai ter 𝗔𝗽će, vai ter 𝗔𝗽ście, mano. Vai ter 𝗔𝗽ście, a galera toda saindo na porrada. Hoje, ao término da show match, teremos anúncio do último personagem, meus amigos. Então fiquem ligados. Hoje, 10 da noite, beleza? É 10 da noite, na verdade, o horário. Hoje, 10 da noite, anota aí, rapaziada, porque vai ser muito doido. Street Fighter League is in full effect. Of course, last week, week number 3, everybody turned up. The chat was crazy because they switched it to a reasonable time so the East Coast can get there, and it was an absolute party. Ladies and gentlemen, in week 3, the results that we had, we saw Red Rooster versus Team Nasser, a close match. PR Balrog and Punk had the standout match. Absolute nooch footsies. I was like, man, what exactly am I watching? Their playstyle was so much different than everyone else's. Kami versus 𝗔𝗽ście. Wow, Chef's Kiss Masterclass. And then versus Vortex. You going 40-0 endemic like that, bro? The 40 zip, but what else can you expect? Because na sua opinião, que fighting game predomina no BR? BH, mano. É o meio. O Brasil é a região mais forte do mundo e acabou de ser campeão mundial, né? E é isso desde que 2020, 2019, por aí, né? Que o Brasil é basicamente luta contra os Estados Unidos como a região mais forte do mundo. E aí parece que a gente provou que a gente é a região mais forte do mundo. E é o maior jogo de luta do mundo, né, mano? É o maior jogo de luta do mundo e o Brasil é a região mais forte do mundo, né? Então, não tem nem comparação, tá ligado? Não tem nenhum jogo que dá pra se comparar, tá ligado? Nenhum jogo que dá pra se comparar. A gente é o maior do mundo no maior jogo de luta do mundo, basicamente, saca? Ah, não é não, Hans. Já vazou, mano. Já vazou, não é não. É um Mishima. É um Mishima. Galera, vou ali pegar uma água rapidão, pegar um refri também. E já volto aí, mano. Pô, tá muito calor, mano. Tá muito calor. Meu Deus do céu, mano. Calma aí, já volto, rapaziada. Into Capcom Cup, where we can find out who is the best Street Fighter 6 team in the world. In the world, Craig. Make sure you guys are tuning into these Street Fighter League events. Absolute fire. Welcome back, everyone. A nice dosage of the Midwest love from Rob TV and St. Cole. I kind of overdosed on it, to be honest. But either way, big ups to those two, always holding it down. It's all love between them, as per usual. And it's been not any type of love, only violence here today on the top 8 for CPT Europe West, including 𝗵𝗲 moving on, as well as Raz taking down Takamura, the favorite to take the whole thing. And then in winner's side, we got 𝗔𝗽ście and Garnett ready to duke it out. But before we get to that winner's final set, we do have to handle the loser's quarters. That means Raz, who I just talked about, moving on over Takamura, is going to be taking on 𝗍𝗀, who fell to Garnett, and then Akali Pro, who fell to 𝗔𝗽ście, will be taking on 𝗵𝗲. So, because Takamura's out of the picture now, I think Garnett has an incredible strong chance here to take the gold. However, there are 1 or 2 people he might want to avoid in that hypothetical outcome here. But yes, like we said, we are going to be setting up 𝗍𝗀 going up against Ras next, so that should be Kami going up against DJ. This is one we actively see in multiple parts of the world, mainly Asia and Europe. I want to boil it down to, of course, because obviously there's a plethora of Kami and DJ players in the European region. Obviously, when you watch in the Asian region, you have 𝗔𝗲ście, you have Kazunoko, you have Fuda using the DJ, you have 𝗔𝗍𝗍, shout out to 𝗔𝗍𝗍 as well. So you get to play, soak in plenty of matchup experience just by watching it here. But again, these guys here are looking to take the gold. Now, Ras had an amazing set, 3-2 at Takamura moments ago, and 𝗍𝗀 falling short to Garnett there against the 𝗔𝗽ście. Voltei, chat. E aí, galera? And Ras said he's looking to cook. So if you want to Cadê o Infiltration? O Infiltration está banido por tempo indeterminado. Italy's got some great ice cream. So if you want that, bom, vamos lá, rapaziada. I can talk about the ice cream because I was there.
Shout out to Europe, but ice cream go crazy. It was crazy in Poland when we went too. Listen. But that's a story for another time, of course. We do got losers quarterfinals going down right now. 𝗔𝗽će and Raz. Oh, and the backdash already represented. Again, not meaty timing on that throw, so he's actually to get a full punish after the throw whip. Nice timing. Yeah, he's letting these reversals rip because he's just letting people know. It's like, look, I will show you that I'm willing to take the risk, but you got to learn to bait as well. And from that point, I can wake up sway, wake up backdash, you know, sweet. So on and so forth. Open up that mind game. Vamos lá, rapaziada. Vamos ver o que vai ser essa match aqui então, mano. Vamos de duelo, porque eu fiz um vídeo já sobre isso aí, mano. Eu expliquei aí um pouquinho melhor, porque, pô, é mó longa essa história, velho. Mas eu expliquei. Bom, vamos lá, 𝗔𝗽će contra 𝗔𝗽će. Então, vamos de duelo, rapaziada. Lutão aqui pra vocês. Partida valendo, então, pelo top 6 da chave da Losers Bracket. Ótimo reversal. Agora eu vou poder ele parar o adversário. No neutro agora. É buscando agora o avanço. Parry perfeito. Pra poder fazer aquele dano extra pra cima do adversário. Nossa, tô jackknife, mas não deu certo. Vamos com esse para o Arrow. Mais Drive Rush ali agora em sequência. Tem opção agora com o soco fraco. Buscando mais o uso do Air Slasher. Drive Rush entrou em burnout agora, mas pelo menos conseguiu o knockdown. Alocando a tela agora, tomando ele o counter hit. Buscou o Sobate. E aí, interrupção agora e fez a rota de counter hit. É isso, fez a rota de counter hit, aí consegue ele levar. É isso que eu falo pra vocês. Nesse tipo de situação, rapaziada, é sempre bom você já fazer o combo inteiro, toda a sequência do combo inteiro, né? Então, aí fica melhor ali pra poder punir o adversário. Vai pro combo agora em sequência. Parry perfeito. É, vai parando ali agora o adversário. É, aí leva agora com o Drive Impact. A galera não tá conseguindo trabalhar muito bem contra o Drive Impact aqui, hein? Apesar de que ele realmente era uma situação mais complicada, porque tinha quando a Super. Vai ficando em vantagem, Gal foi interrompido. Air Slasher, meu Deus do céu, Maximum. Agora, na verdade é o Machine Gun. E nossa, que bait bonita! 𝗔𝗽će escapou no momento correto e dá-lhe combos. O momento, nossa senhora, quanto dano! Putz grila, galera, quanto dano, mano! Meu Deus do céu, cara. Pode isso, chat? Pode um dano desses? Nossa senhora, cara. Meu Deus do céu, mano. É isso, é isso. Quanto dano, cara. Tá buscando agora avanço, tentativa de pulo. E faz ali agora o agarrão pra trás. Pra conseguir posicionamento. Forte, fazendo ali agora um counter hit. Tá buscando então opção fraco. Gancho forte, vai buscando Air Slasher. Tentativa de agarrão agora, vai fazendo uma boa punição. Agarra agora na sequência para derrubar o adversário. Tentativa de avanço com o Reverse Edge, mas não deu certo. Para o Arrow. Buscando forte em pé agora e vai pro Drive Rush. E aí, level 3, não deve finalizar ainda, mas ainda assim sobrou barra para poder trabalhar na sequência. Fazer aqui que o 𝗔𝗽će vai fazer agora no levantamento. Ele tem acesso ao level 2, tem pouca barra, mas tá preso no canto da tela. Buscar a finta. Mais magias agora. Drive Impact. O que ele queria com esse Drive Impact, cara? É interrupção. Aí a caixão. Ótima interrupção agora. 𝗔𝗽će tentou avançar de uma vez. 1 a 1 tá tudo igual agora nesse jogo. É, aí top play, né? Aí que é top play. Não, vamos lá então, rapaziada. Vamos de duelo. Vamos de duelo. Passou direto agora desse jackknife. Bom combo. Agarrão agora pra derrubar o adversário. Vai buscando ele agora o Sobate.
Nossa, passou direto. Mais um reversal que deu errado, cara. Tem que tomar cuidado com esses reversals. Muitos deles estão dando muito errado. Combo para derrubar o adversário, vai ficando a pressão. Conseguiu soprar. Mas ele não foi pra rota de punição, né? E agora vai pro level 2. Consegue combar muito bem. Essa sequência que você daqui. E apertando os botões, né? Ali na sequência pra poder ir mantendo a pressão. Jackknife vai pro outro lado. Acerta o combo agora com o Spike. Vai buscando atrás do médio. E o Jackknife entrou. Agarrão pra derrubar. Vai buscando mais da Impact agora e tem atordoamento. Reverse Edge, aí agora é só finalizar. É isso, finalizou com o Drive Rush. Nem precisou gastar as barras ali na sequência. 1 a 1 no placar, 1 a 1 nos rounds. Consegui que eu tenho muita barra. Nossa, mas aí depois pararam direto. Ele tinha barra de drive pra poder fazer a confirmação, mas não foi o que ele optou. Ele acreditou que realmente ia punir o adversário. Olha o tamanho do dano. Meu Deus do céu, isso foi no level 2, cara. Isso foi no level 2. Acertou em counter hit, extensão de combo. Ah, ele tentou resetar, mas errou. Verdade que não precisava, cara. Ia dar um dano muito grande mesmo assim. Vai pro ataque agora. Drive, Impact agora, mas como acertou como combo, não conseguiu esmagamento. Pode trabalhar justamente com o que dá Impact, né? Pra poder fazer o adversário entrar em burnout. Não conseguiu acompanhar o pull do oponente. Deu agarrão, agora a vantagem é muito boa. E aí tentou tudo. Aí escou demais. Cara, ambos os jogadores estão tentando muito os versus e não tá entrando. Os dois players estão tentando fazer a play da 𝗔𝗍liche, mas não tá entrando. E tá aí mostrando Ásia Sudeste, né, mano? Sudeste Asiático, pessoal. Tá chegando aí o campeonato. Também vai dar vaga pro mundial. Ou a vaga da região do Sudeste Asiático, a vaga ali da região do Xi'an, que está com muitos problemas, inclusive, né, cara? Não tá conseguindo classificar aí muito bem, não. O Xuan, isso aí tá roubando muita vaga dele. Então fiquem ligados, pessoal. Semana que vem também tem a CPT na região da China. E temos 𝗔𝗽će, 𝗔𝗍će, tem uma galera forte lá, 𝗔𝗍će também. Fiquem ligados, todo o programa você consegue acompanhar pelo meu Instagram. Tá buscando a pressão ali agora. Overhead, aí apertou tanto o botão que colocou o 𝗍𝗍 em burnout. E aí agora mais pressão, e aí foi pro drive rush direto, cara. Tudo que ele não podia fazer era atacar direto ali, mostrar pro adversário que ele tava atacando, ele foi lá e fez e deu certo. Não importa o resultado final, o resultado final foi positivo pro jogador. Buscando as magias. Ficando ele agora dive em sequência, dando trade. Oh, gets caught on either the soul bot, but not making the most out of it. Buscando mais magias. Bom avanço. Parou ali agora muito bem. E aí vai para o super. E é muito bom também por causa dessa inversão do lado. Busca agora o Drive Rush mais uma vez. Esse Drive Rush PG é um dos melhores do jogo, cara. Foi agora ali para o slide, apesar de que é o momento que ele apertou para ele ser muito mais próximo. Vai para mais agarrões agora, tem um 50-50. E aí acerta de novo com o soco forte. Meu Deus do céu, cara, ninguém para isso. É, galera, 2 a 2, tudo igual agora nesse combate. Veremos então agora o que eles vão fazer, mano. Estamos aqui no top 6 aqui do evento. Agradecer aqui ao Hans, muito obrigado pelo subscriber, irmão, subprime aí, obrigado pelo apoio, 9 meses com a gente, tamo junto. Ele falou que essa CPT tá cheia de gente farofando, doidado, é impressão minha. 9 meses de sub desse canal, foda demais, e espalhando a palavra do ryoranfgc, mano. Tamo junto, mano, é isso aí, mano. Seja bem-vindo mais uma vez ao ryoranfgc. Cara, realmente, mano, falar pra vocês, mano. É bom, uma região em que o Takamura é o cara mais forte. Vamos de vete, vamos de vete. Vai lá então agora com o Tech, anti-aéreo. Apesar de que o X jogou bem, cara, o X jogou bem. Inclusive eu acho que ele jogou muito melhor do que o Takamura, né, mas enfim. E agora tem o soco fraco acertando de punch counter. Agarrão pra trás. Drive rush, cara, ele fez um fake, viu que o adversário não avançou e deu um drive rush direto. Drive rush também, vai buscando o agarrão agora em sequência pra derrubar o oponente. Tá no neutro. Vai pro avanço agora, ele tá tentando fazer essa finta nas distâncias mais complicadas. Air Slasher no overdrive.
Vai buscando mais um agarrão agora pra derrubar o adversário. E aí, vai ter combo agora e matou. É isso, meus amigos. Nós vamos para o Final Round agora. Final Round, então, valendo a vaga para o top 4 do evento. Lembrando que quem entra no top 4 já ganha premiação, hein? A agarrão foi interrompido agora. Busca o avanço. Anti-aéreo bem conectado. Trabalhando agora no cross-up. Tem um avanço. Consegue encurtar a tela agora. Vai para o machine gun e gasta tudo. É, tem que fazer mesmo, mano. Vai ganhar muita barra ainda. Ainda tem muito jogo pra poder trabalhar, mano. Vai ganhar uma vantagem gigante agora o Haas. É o Haas Style de DJ. Agarrão pra trás agora. Buscou agora a Drive Rush. Tem opção. Agarrão interrompido. Tá vivo ainda no jogo. O Gekko tem que aproveitar esse canto da tela, meu amigo. Mas aí não deu certo. Ele tentou reagir e deu errado. E a impressão que deu é que ele reagiu rápido demais. Porque parece que ele pegou com punish, né? Então, aparentemente foi isso. Aparentemente foi isso. É, galera, é isso então. Tá lá. Avança na tabela aí. Então o jogador Haas. É o Haas Style de DJ, cara. Tô falando, não tá fácil não, mano. Não tá fácil não. Bom, avança então agora na tabela. Nós vamos ter então agora Ali Pro contra Alibel. Nós vamos ter Zangief do jogo, mano. Vai ter Zangief, cara. Cadê o hype pro Zangief, mano? Tá aí um personagem que a gente não vê todo dia. Tá aí um personagem que nós não costumamos ver muito. Zangief é da hora, apesar de que ele apareceu e perdeu, né? Putz, Guila, mano, verdade, né? Coitado do cara, apareceu e perdeu, né, mano? Caraca, mano, pô, já tô zicando o cara aqui. Galera, seguinte, antes de irmos pra essa partida, ok? Antes de irmos pra essa partida, vamos passar um recado importante pro pessoal, porque, pô, mano, notícia boa aí, né, cara? Sempre importante. Ah, é, lembrando, pra quem tá chegando agora, galera, eu anunciei aqui, e se tudo é certo, eu vou ver se eu consigo fazer nesse sábado agora. Eu quero fazer um subatom, mano. Subatom é basicamente um evento que rola muito no Twitch, né, entre os streamers. E é basicamente uma live que eu vou estar fazendo e a cada donate, a cada sub, beleza? A cada bit, a galera mandar, a live aumenta aqui, né? Então a gente pode fazer live aí de, pô, mano, 15 horas de gameplay, 20 horas de gameplay, 24 horas, 30 horas de live. Então a live vai ser gigante aí se a galera engajar aí, beleza? Se a galera engajar, a live vai ser gigante. E aí eu vou preparar um leque gigante de jogos de luta aqui pra gente jogar. Inclusive muita gente vai conhecer jogos de luta nessa live. Então fiquem ligados aí, mano, porque eu tenho certeza que vocês vão conhecer muito jogo de luta, cara. Tenho certeza que a galera vai conhecer muito jogo de luta. Vou preparar uma live bem legal aí pra vocês, beleza? E guys, antes da gente ir pra essa partida, eu tenho que passar aqui, né, mano, um recado bom aqui, né, mano, que é uma notícia boa de sempre, né, pessoal? Aqui é claro que eu tô falando da Instant Game. Mano, eu sempre falo, você que tá comprando o jogo na plataforma oficial, comprando na PSN, comprando na Xbox, você tá pagando mais caro, mano. Pega essa dica que eu tô aqui pra te passar, velho. Olha isso aqui, galera. Quem tá comprando pelo meu link aqui na plataforma, tá pagando menos de R$195 do Street Fighter 6. E quanto que tá esse jogo na Steam? Agora tá 250. Pesquisa aí, mano. Digita aí na Steam, tá R$250. Da última vez que eu olhei tava esse preço. Então, galera, mano, fique ligado. A Instant Game é uma plataforma da Europa que tá vindo agora aqui no Brasil e eles vendem chaves com preço muito mais em conta porque eles têm muitas parcerias. Então, fica ligado, mano. Quem tá aproveitando, tá conseguindo comprar com preço bem legal aí os games. Então o link tá no chat. Já clica e se cadastra, beleza? Pra mostrar que você veio pro meu link, pra ajudar nós também, né, mano? Fortalece a gente também. Já se cadastra. Aí, explora a plataforma. Tem muito jogo que já tá com preço legal, ok? Com o próprio Street Fighter aqui. E na próxima vez que você for comprar um jogo também, olha primeiro na Instant Game. Mas já dá uma olhada agora, cara, porque tem muita coisa legal, beleza? Tem muita coisa legal, pessoal. Inclusive, sempre que vocês acharem um jogo que tá com uma diferença bem grande da Steam, me fala pra poder avisar pro pessoal também. Primeiro você compra a chave, aí isso aí, né? Compra a chave primeiro, né? Porque direto acaba, porque, pô, mano, a galera corre mesmo e compra porque não dá pra comparar o preço, né? Então, geralmente as chaves acabam mesmo. Então você vai lá, compra, e aí depois você me avisa pra gente divulgar pra galera poder aproveitar também. Fala, Suna, e aí, mano, de boa? Quais os nomes de peso nesse campeonato? É o Takamura, mano. Tem o Gekko, mas não é de Street Fighter. E tem o 𝗔𝗽će também, que já era conhecido, mas não é como se tivesse grandes desempenhos. Então é o 𝗔𝗽će e o Takamura. O Takamura foi eliminado. E o Gekko não é de Street Fighter. Mas no outro jogo ele é muito bom. Mas no Street Fighter tem que ver, né? Tem que ver, tem que jogar. Tá cadastrado no BK, Cássio? Aí sim, hein, mano. Aí sim, quero te ver nessa quarta-feira, hein, mano. Tamo junto, cara. Tamo junto.
I would agree with you is the fact that I think Ken is kind of caught off guard by the range of Zangief's O Ronaldo que tinha participado desse torneio brasileiro, não é não, mano. Não é não. Eu acho que só tem o 𝗔𝗽liche de brasileiro que mora na Europa que tá jogando direto nos campeonatos, né? Acho que é só o 𝗔𝗽liche. Jogando direto entre aspas também, né? Ele mesmo falou que não tá jogando muito aí recentemente, né? Ó, vamos lá, rapaziada. Fale Pro contra 𝗔𝗽liche, agora valendo pelo top 6. Setup de 𝗔𝗽liche agora, esse 𝗔𝗽liche que bate nas costas já do jogador. Vai pro agarrão agora em sequência. Agarrão agora foi interrompido. Pelos poucos, tentativa de avanço com o médio, conseguiu derrubar agora o adversário muito bem. Ele tá no neutro agora, a vantagem de vida é muito boa pro 𝗔𝗽liche. Vamos ver qual vai ser a ideia do aquele próprio de cortar a tela. Ele pode fazer isso, pode fazer Drive Rush. É uma ideia boa poder cortar. Drive Rush com o médio, Drive Rush ganha de comando. Mas aí tem agora o Dragon Lash para o 𝗔𝗽liche. Agora que ele tá avançando com o Drive Rush, não ia ter problemas ali desde que acertasse o Mitch, o adversário não ia conseguir contestá-lo. Então foi um ataque mais seguro. O ataque agora trabalhou contra o 𝗔𝗽liche. Derruba ali agora o adversário, vai buscando agora um backdash. Vai fazendo de tudo ali, agora o 𝗔𝗽liche pra poder encurtar a tela. E busca o overhead, consegue acertar, cara. O 𝗔𝗽liche é o cara dos mix-ups. É o cara dos mix-ups. Shoryuken. Agarrão de novo, situação difícil. E agora, nossa, ele estendeu... Cara, a ideia do 𝗔𝗽liche foi muito boa, cara. Ele estendeu o avanço pra poder fazer um neutral jump, pra poder baitar o adversário achando que ia ser agarrão. Não deu certo, mas ainda assim conseguiu vencer na sequência, né? Mas, que play. É o cara do mix-up. Agarrão. Indeed, and then the SPD on the parry attempt. That's the way to get yourself into buscando mais Drive Rush. Nossa, lindo backdash. Escapou muito bem da ground de comando. Mais o 𝗔𝗽liche, overhead. Nossa, tentou de novo. Aí foi pro Drive Impact pra poder garantir, pra poder ficar mais fácil a punição também. E aí, meu Deus, cara, tá doutrinando o jogo. Domínio total, cara. Tá jogando sozinho. Tá jogando sozinho, cara. 𝗔𝗽liche passando um trator nesse match. Valendo pelo top 4. Aqui da chave da Losers. Mais algumas magias agora, já fazendo aquele zone. Ele, no geral, não tá usando muito magia. Tá confiante nos seus golpes normais e tá dando certo. Cara, é muito mix-up pegando. Caraca, a galera não tá defendendo ali o 𝗔𝗽liche. E agora ele opta pelo chute fraco pra poder enganar, fingindo que era agarrão. E de novo deu certo. Mais agarrão. Meu Deus, sem confirmar já é. Meu Deus! E aí faz um time e finaliza. Caraca, mano. 𝗔𝗽liche abre 2 a 0 e tá jogando sozinho. Tá jogando sozinho. É, vamos lá, 2 a 0 até agora para o 𝗔𝗽liche. Bom combo com o lariat. O problema é que volta para o neutro e aí tem que passar pelo neutro de novo, que é onde está sendo o principal problema. Meu Deus! Meu Deus! Ele errou! Nossa senhora, qual erro foi mais feio, chat? Eu vou deixar vocês escolherem qual erro foi mais feio. E aí, Drive Impact, esmagamento, vai poder combar. É, perfeito. Vai ter troca de lado. Faz o agarrão, busca o Drive Rush. Team Buster. Meu Deus, overhead, ninguém defende nada. Ninguém defende nada, meus amigos. 𝗔𝗽liche vai pro set point. Caraca, não, acho que ele defendeu o quê? Um overhead até agora? I am so childish. I thought something else when you said that. Don't worry, camera. We'll talk about that off camera. Oh my god. E tá no neutro. Esse neutro tá sendo um problema gigante também pro 𝗔𝗽liche, tanto na defesa dele quanto no neutro, né? Porque tá tomando muitas jogadas. Vocês podem ver que o 𝗔𝗽liche nem usa muito magia pra poder ir zoneando assim.
Shoryuken lendário dos dedos. Eu achei que ele não ia fazer o Shory justamente porque ele já tava jogando bem. Busca o ataque, tá fazendo o time, aí acertou o time. 𝗔𝗽cie, ele errou, meu Deus! Virou ranked! Aí é só finalizar, meus amigos, aí virou ranqueada. É isso, 𝗔𝗽cie faz 3 a 0 e avança na tabela. Agora vocês sabem o que eu falei, que era preocupante o Takamura ser o jogador mais forte, né? Agora vocês entenderam o que eu queria dizer com isso, né? Meu Deus, cara. É isso, mano. Agora vocês entenderam o que eu quis dizer com... É preocupante o Takamura ser o cara mais forte. É isso, ele errou, ele acertou com... É porque explicando. Ele acertou o combo com o 𝗔𝗽cie. Aí ele tentou fazer o 𝗔𝗽cie overdrive pra poder combar e fazer o combo que é pesado, né? Que aí dá um dano grande. Aí ele errou. Aí no que ele errou... Quando quem voltou, ele ficou dando Shory, tá ligado? Ele ficou dando Shory lá no macete lendário. Que aí na hora que quem voltou, saiu o Shoryuken, porque o cara errou a punição. No que o cara errou a punição, ele tomou o Shory na cara, velho. Ah, acontece, mano. Acontece. Se fosse 𝗔𝗽cie ganhava. Falo mesmo, velho. Falo mesmo. Se fosse 𝗔𝗽cie tinha ganhado isso aí, velho. Inclusive, ele seria campeão dessa CPT, mano. Demais. Ele seria campeão dessa CPT aí, velho. Bom, é isso, meus amigos, é isso. Nós vamos ter um break agora, vamos ter mais um intervalo. A cada 2 lutas tem intervalo, como eu sempre menciono pra vocês. Então vamos... Então vamos ver, né? Vamos ver o que vai ser aí, galera. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E não se esqueçam, hein, pessoal. Hoje à noite, hein, mano. Hoje à noite tem evento. Hoje, 10 da noite. Reuniões de campeões da EVO, beleza? Mais anúncio. Tudo isso no TK7, aquele jogo lá que eu não posso pronunciar tudo aqui, mas você sabe qual jogo que é, aquele jogo 3D mó fera. Então, galera, vai ser hoje, beleza, pessoal? Vai ser hoje, 10 da noite, mano. Quero ver todo mundo aqui, mano. Quero ver todo mundo aqui, mano. Porque tem muito jogo de luta além do Street Fighter, muito jogo de luta bom além do Street Fighter. Então eu gostaria muito que vocês acompanhassem, porque, cara, isso vai ser absurdo. Os caras vão jogar o jogo novo que nem lançou. Vai ter anúncio do último personagem e ainda, como eu falei, é a reunião dos campeões da EVO, mano. Os campeões da EVO vão estar todos reunidos, cara. Isso vai ser muito doido. Vai ser muito doido. Bom, é esse o intervalo. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando, pessoal. Quem tiver alguma mensagem aí, mano, manda aí no chat que nós vamos trocando ideia, que nós vamos conversando. Porque agora nós vamos ter que aguardar um pouquinho, né? Vamos ter que aguardar um pouquinho. Hoje, depois do torneio, pessoal, vai ter vídeo no YouTube do personagem novo aí, do Omni-Man. Ok, mano? Fiquem ligados aí, ok? Não é no Street Fighter também. Então fique ligado, daqui a pouco tem vídeo novo lá no YouTube. Amanhã tem vídeo também da beta de um jogo. Então, cara, quero trazer muito conteúdo de vários fighting games. Vocês estão vendo, né, mano? Vocês estão vendo, trazendo muito conteúdo de vários fighting games diferentes. Então acompanha com a gente, rapaziada. Assista os vídeos, assista as lives, deixa o like, mano. Principalmente o like ali, galera, na hora dos vídeos, pra ajudar a gente, pra poder trazer mais. Beleza, pessoal? Pra eu poder trazer mais jogos de luta diferentes aqui. Jogadores brasileiros e alemães, o Brasil... Jogadores brasileiros e jogadores alemães, os dois a 80 por hora. O Brasil ganha de quantos a 0? Cara, o pior é que da Alemanha, mano, o melhor jogador de lá é um streamer. O melhor jogador da Alemanha, mano, é o 𝗔𝗽cie, basicamente, né? Tem mais ninguém, né? Quem mais? Tem mais um jogador forte da Alemanha? É engraçado que agora o Ryoran, não sei se ele tá morando ainda na Alemanha, mas ele tava. Aí o Ryoran coloca a bandeira, eles colocam a bandeira da região, né? Eles não colocam a bandeira do seu país durante CPT, né? Na Capcom Cup eles colocam, mas CPT eles colocam a bandeira do seu país. Aí o Ryoran tá com a bandeira da Alemanha, né, mano? Então tecnicamente o Ryoran é o melhor agora de lá, né, mano? Então assim, cara, o 𝗔𝗽cie é um bom jogador, né, mano? Tudo mais. Só que, pô, mano, a galera do Brasil ganharia, né, mano? A galera do Brasil foca, né? Então tem mais jogadores focados em competição e tal, né, mano? O Brasil ia ganhar fácil aí, mano. O sorteio que você comentou sobre é quando? Galera, seguinte, falando do sorteio, eu tô sorteando aqui um arcade ou hitbox da REVOLUTION. Você vai poder escolher se você quer arcade ou hitbox, mano. Olha que da hora, se você for sorteado, você vai poder escolher ainda por cima. O cara que foi sorteado ontem, ele chegou na live aqui e disse, né, que queria uma hitbox, então ele vai receber na casa dele uma hitbox do cara que foi sorteado, que foi o 𝗔𝗽cie, né? Ali, inclusive. Como é que funciona, rapaziada? O meu canal, ele não é grande. Vocês sabem, o canal não é grande, né, rapaziada? O canal não é grande aqui e tal.
Então, isso é um sorteio muito grande, meu canal não é grande sim. Então, eu consigo fazer sorteio a cada 3 meses. Então, durante esses 3 meses, ok? Novembro, dezembro e janeiro. Ok? Durante esses 3 meses vai estar rolando um sorteio. Dia 1º de fevereiro, sim, vai demorar, beleza? Porque meu canal não é grande, eu não consigo fazer sorteio o tempo inteiro, tá, rapaziada? Desse nível, né? Então, dia 1º de fevereiro sai o resultado do sorteio. Você não precisa estar na stream, essa é a parte boa. Você não precisa estar na live. Por isso que quando você faz uma doação, eu peço um contato. Ok? Porque se você for sorteado, eu te mando mensagem. Por exemplo, o Merequete que tá participando do sorteio, se você for sorteado, eu te mando mensagem no seu privado da Twitch. Eu não sei se o Xandreco tá aí agora, né, mano, pra poder provar aí e tal. Pra ele eu mandei mensagem na Twitch. E aí ele foi me respondendo na Twitch, e aí tá lá. Pronto, tá sorteado. O Xandreco vai receber ele. Então, por isso que eu peço um contato. Quem quiser participar do sorteio, rapaziada, é muito fácil. Basta você mandar uma donate, ok? Aqui na live, ou mandar os bits que contam como donate. Pode ser Pix, pode ser superchat, o superchat da Twitch, pode ser pelo QR Code aqui embaixo, beleza? Pelo QR Code você tem que abrir a câmera do celular, não é a câmera do banco, beleza? A câmera do celular. Pode ser os bits também, os bits a cada 100 bits é 5 tickets, beleza? 100 bits, 5 tickets. Aí, pelos donates normais, como que funciona? A cada R$1 em donate, você tem um ticket. Se mandar R$2, tem 2 tickets. Se mandar R$5, tem 5 tickets, basicamente. Então, quem quiser participar, rapaziada, manda sua doação aí, manda sua mensagem também e manda um contato, beleza? Se você usa a conta da Twitch, pode ser a conta da Twitch mesmo, acho que fica até mais fácil. Se não, se for no YouTube e tal, aí eu preciso que você me manda o arroba em alguma rede social. Não manda o WhatsApp, porque, bom, você vai ter que mandar no donate e tal, então todo mundo vai ver, né? Então é melhor você mandar só qual que é o seu Instagram, qual que é o seu Twitter, beleza? Ou então, na dúvida, manda um e-mail, se você não usar rede social nenhuma, não. Usa o seu e-mail também, beleza? Então é isso. É isso. Quem quiser participar, rapaziada, fala aí, ok? Fala aí. O Takamura, ele é da Bélgica. Takamura é da Bélgica, né? Paris, Solva Master é bom de ver jogar? Assim, tem que ver ainda no Street Fighter 6, a gente tá vendo ainda, tem jogadores que estão demorando mais se adaptar, mas na França tem ótimos jogadores. Mas o Luffy no Street Fighter 5 não foi tão bem assim, né, mano? Não foi tão bem assim. Agora, amor, obrigado. Agora, o Mr. Crimson era muito bom. O Mr. Crimson no final de Street 5 era muito bom. Vamos ver ainda no Street 6, a gente não tem muitos campeonatos, né, mano? Então fica difícil. É isso que eu tô comentando, tá, rapaziada? Galera, não dá pra comparar o lançamento do Street 5 com o lançamento... e Street 4 também, com o do Street 6. A gente tem pouquíssimos eventos internacionais do Street 6. É por isso que eu tô falando em relação ao nível dos jogadores, tá, rapaziada? Eu tô falando isso aí por quê? Porque a gente não teve muitos combates entre regiões. Então é difícil a gente saber exatamente o nível da galera em relação a isso. Porque a gente teve pouquíssimos combates entre regiões, tá ligado? É disso que eu menciono com vocês, saca? Tu pretende trazer uma live de torneio de Smash? Cara, a gente já trouxe umas. Mas, infelizmente aí é um que não costuma realmente trazer menos e tal, assim. Tá tendo menos porque a CPT agora, esse ano, eu acredito que por o jogo ter lançado muito tarde em relação ao anual... a CPT é basicamente online, né? Então, agora o Street Fighter 5, não, lançou no início do ano. Então eles conseguiram pegar os campeonatos tudo, né, de lançamento. Agora, o Street 6 não, lançou muito tarde. Então os grandes campeonatos já tinham passado. Aí por causa disso, imagino eu, que tudo tá sendo feito online. Ligado? Aí não tem combate entre regiões, né? Galera, eu vou comer uma batata aqui, mano, porque eu tô morrendo de fome, velho. Tô morrendo de fome, cara. E, pô, tô trabalhando aqui com um monte de coisa aqui, correndo. Então, e, pô, vocês sabem, né, mas não é pago pra narrar e tal, é tudo muito mais complicado aqui no Brasil, né? Então eu vou comentar as próximas lutas. Beleza? Também porque, putz, mano, as lutas tá muito ruim, hein, mano. Nossa senhora, mano. Pô, nossa região é melhor, hein, mano. Caraca, olha lá, olha lá. Respeito, hein, mano. Ladies and gentlemen, that was bonitão, hein, rapaziada? That's insanity. Anyway, in all seriousness, brother, how far back do you go with fighting games, man? Last time we talked, we didn't get into that. What even got you into fighting games as a whole? Esse cara, o 𝗔𝗽će𝗶𝗲, é muito bom no Street 5 também. Like the very first fighting game I ever played was actually Street Fighter 1 on C64. Damn. Yeah, when I was like... You said C64? Yeah. What is that? You know, it's a very old PC pretty much. Será que vemos o sapo na Evo do ano que vem?
Ah, cara. Não sei, acho difícil, mano. Acho que não tá jogando nem os campeonatos aqui do Brasil direito. That's fire. You OG. But like, look at you now. You've built an empire of salt at the salt mines, and you have created some of the most dangerous players in the business, bro. How do you feel about the fact that like your tournament series out? Eu acho que o negócio é isso, mano. Antes da gente pensar demais. A gente tem que sempre pensar assim, pros campeonatos internacionais, mas acho que a gente tem que pensar muito na nossa região, assim, de fortalecer, cara, pra ganhar uma premiação boa e poder viajar lá, tá ligado? So one more thing I want to ask you is actually going back to the salt mine. You got Street Fighter 6 going. You've seen the progression of all these players, and we kind of already talked about that. But what I want to end on, at least from my side of things, is like any new players that people should keep their eyes on that you've seen arriving from the mounds of salt. So just in general, or like, I mean, hit me with from Germany we have Semi28, the Rio player. In Europa West, it's 𝗔𝗽će. Plays a really sick 𝗔𝗶𝗲, so keep an eye on him. You know, like Northeast, we have Poppy Blue Beast, 𝗔𝗽će, GNS. You know, like there's a lot of good players we should have an eye on. We gotta say, man. You know, me and Brian had told you as well. You are easily Não tirou não, one of the Eder. hardest working TOs that we have seen. In this fighting game community whatsoever, and of course right now when it comes to World Eu não lembro, não teve não? Não teve, talvez seja só mais coisa da comunidade mesmo ali, específico. Smash tem uma comunidade muito grande, tá ligado? Entre eles mesmo. Mas, pô, tá fogo, mano. Tá fogo, mano. Sério mesmo, tá fogo fazer os eventos aí pro Smash, mano. Meu Deus do céu. Big ups to Say Cole filling in this week for, I was gonna say Rob TV, but Rob's with him for Big Brian F. Big ups to Brian F. as always, man. Hope to see you back on No Neutral soon. Maybe all three of them can get together, you know what I mean? I don't know, man. Like, Saint Cola, sometimes he looks like he's been interrogated with how close his camera is. Bom, é isso aí, né, rapaziada? Vamos preparando agora pra final da Winners. Esse cara aqui tá jogando, que é o 𝗔𝗽će. Esse cara é bom, rapaziada. Esse cara de júri que vai jogar agora. You know that's why the lighting is so intense, so the green screen doesn't like come through. I feel you, Saint Cola. Do you know what? If he wanted to start his own YouTube vlogging series, that'd be the perfect scenario. Remove the green screen, just put the interrogation light above him, and everything's set. Now we love the guys really. Shouts to the guys. But it would be a little bit too Esse cara que vai jogar agora é bom, rapaziada. I just thought about that, so you know. Final da Winners agora. If it's not Logan from the UK making noise, the next best or rambunctious guys are the DR, and then it's the Midwest. Okay. Or the Mid-Best. I'm not there, but I'm new. Yeah. I'll say Midwest. Aí semana que vem deve ser a CPT da China, né? Let's put the bracket on the screen for you guys to update you on everything. Engraçado que vai ser só a Ásia. We are with our final 4 players here, of course. So it should be going back to winners final, I believe. The 𝗔𝗽će and of course Ghana. Yeah, so 4 players. Mas o top 8 ficou basicamente só a CPT China. É engraçado também que lá é tudo escrito chinês, se não me engano, tudo em inglês, né? A maioria das regiões, tudo em inglês mesmo. Não deu pra entender nada. É isso, semana que vem CPT da China e do Oriente Médio ao mesmo tempo. Meu Deus! 2 CPT. Aí, ó, esse é disso que eu tô falando, mano. Street Fighter lançou muito tarde, e aí o resultado é esse, mano. Vai ter 2 CPTs no mesmo dia, galera. Nós temos fãs do 𝗔𝗽će e do 𝗔𝗽će aí no chat. Alguém aí é fã desses caras? But yes, that'll be the $1 million question for me. I'm not sure about you, but it'll be the perspective of 𝗔𝗽će's experience of 𝗔𝗽će in general. Yeah, definitely, right? In Garnet, he already has weathered the storm of a tough matchup before. Who did he play? 𝗔𝗽će, right? With the Cammy being able to get in, be very aggressive. He was able to maneuver around that, and that's what's going to fall on to him again, is how is he going to be able to use these teleports, these defensive choices when he's knocked down in the corner. Como falaram aí, how is he just going to kind of Xi'an de Singapura. A dele é no último final de semana do mês. 𝗔𝗽će's got plenty of ways to pressure himself, right? He's got so então o Xi'an vai jogar esse mês. Seen it on display from Garnet. His offense is deadly. He E é isso, né? chance to get it started. Well, it will be Italy versus Tá sim, Eder, mas muito jogador até forte saiu, mano. Galera, eu queria agradecer ao chat, porque hoje é mais de boa de eu responder todo mundo, ok? Hoje é mais de boa de eu responder todo mundo.
Mas em alguns eventos, principalmente BR Comitê, eu não consigo. Então eu quero agradecer muito a galera que me ajuda respondendo o pessoal do chat quando alguém mandou uma pergunta. E alguém do próprio chat responde, rapaziada. Obrigadão aí, porque isso aí se ajuda muito aqui. Principalmente como eu falei, né? BR Comitê eu não consigo ficar respondendo no chat. Então vocês responderem assim me ajudam muito, beleza? Galera, eu vou lanchando aqui, mano, porque... Não sei se é esse calor, mano, mas eu tô... Pô, mano, tá passando mal aqui já, mano. Eu vou lanchando aqui e assistindo a luta com vocês. Essa aqui eu vou mais comentar, ok? Vou mais comentar aqui com vocês aqui essa match. Depois a gente volta a narrar aqui. Ah, o time tá fogo, cara, tá fogo. Carlos, muito obrigado pelos 10 reais de donate, brother. Tamo junto demais, tô aqui pra apoiar nossa querida FGC e seu canal. Obrigadão, mano. Tamo junto, cara. Vou anotar aqui teu Twitter. E aí você vai receber os tickets aí também, mano. Vou colocar aqui, vou anotar seus tickets aqui. Obrigadão pelo apoio, mano. Tamo junto, cara. Tamo junto. Tô anotando aqui já. Dá-lhe poucos ali, cara. Vantagem do 𝗔𝗽liche. Essa matchup deve ser bem interessante pra Júri. Ela tem basicamente um dos melhores 𝗔𝗽liche do jogo inteiro. Morreu. Roche. Não sei se eu vou jogar na stream, mano. Depois da live eu vou gravar uns vídeos dele. Uns vídeos bem legais aqui dele. E aí se der tempo eu ainda vou fazer live. Mas não tenho certeza, mano. Mas eu vou gravar ela pro YouTube. Não gastou barra? Aliás, que seria legal essa barra, porque tem um pouca barra de drive também, né? Ia ficar full depois. E agora vai matar. É, mas ele não gastou por causa disso. A estratégia deu certo. Esse X que eu falei que é bom, velho. Eu acho ele bom. E ele perdeu. Mas eu não ziquei ninguém, rapaziada. Depois que a gente chega aqui e fala que a culpa é minha, tá ligado? Essa parada de zica não existe não, mano. Tudo ilusão, tudo ilusão. Oi, Ricardo, eles ainda não falaram não, mano. Estamos aguardando. Eles ainda não chegaram a mencionar isso aí, não. Clássicos, muito obrigado pelos 5 reais de donate, brother. Valeu demais aí pelo apoio, mano. Obrigado de coração aí por estar fortalecendo nosso trabalho. Mano, me manda aí no chat. Pode digitar no chat mesmo. Qual que é o seu Twitter, ou Instagram, ou e-mail, pra eu adicionar aqui seus tickets, beleza? Pra se você for sorteado eu entrar em contato. Me diz aí, por favor, aí algum contato aí no chat aí, por favor, pra eu anotar aqui seus tickets. Valeu mais uma vez aí, mano. Obrigado pelo donate. And right now, 𝗔𝗽xe, he found his one knockdown, making the most out of it, but Perry attempted gets chucked into the corner. Nossa, boa. Morreu. Não morreu? Pô, não podia, não conseguia combater mesmo, não. And the rubber band jump hard punch takes it again here for 𝗔𝗽liche. He's trying to go 2-0 up in a smooth fashion here. Rubber band man indeed, the trap. Não confiou. From my man 𝗔𝗽xe. Okay, and that was a trade. E também não quis gastar barra nenhuma, né? Get the sweep, yeah, guaranteed. Straight to the corner here, looking for that perfect carry opportunity. Going to put him in the corner here, but he gets the bump from the crouch, a bit fierce. He's been doing that multiple times today. I like that a whole lot, man. Yeah, as you mentioned, the perfect parry after the stand media push from 𝗔𝗽's often just do it again. So it's a very popular point for opponents, the perfect parry. What a landing frame punish. This is the conversion I was telling you about. Meu Deus. Esse combo é mais chatinho de fazer, porque geralmente ele é combo de corner. Geralmente você é combo de corner. É, agora virar isso aí ia ser difícil. Sabe o que eu acho legal? É que eu elogiei o 𝗔𝗽liche do X e ele tá se ferrando, mano. Mano, eu fiz maior propaganda de você aqui, mano. Pô, não elogio mais, cara. He just doesn't know, and you can tell it. Like when a player doesn't know, we can see it. Like everyone and people at home can see it as well.
You're just sniping them, tagging them with the roundhouse. Agora não pode tomar nada. And this is so tough to Nossa, be in a boa spot punição. like this because you need to sacrifice some life usually to get in on 𝗔𝗽će. And when you have such little left, there's no chance. Punição agora foi boa, hein? Dá, termina de lançar aqui, beleza? Aí eu vou dar raso outros lutas e tal aí. Apesar de que os caras tá fazendo speedrun também, né? Não, já é 7 point, cara. Não, o jogador de Juiz tá fazendo nada, velho. Tá tomando porrada aí. Ah, esse é o 𝗔𝗽će que tava naquela luta que eu falei que é só agarrar o dia inteiro, né? Nice float conversion there. Good stuff from 𝗔𝗽će, but he's about to give 𝗔𝗽će his level 3 if he's not careful. And one conversion, that's it. He's done it. Marrou, já tô. Por curiosidade, o arquivo executável ganhou algum round? There you go. Pretty much. Deve ter ganho, né? He's closed something out or used level 3 an integral part. Ele ganhou algum round, mano. And 3-0. 3-0 place. In the grand final. Mano, ele ganhou algum round. Save your games, 𝗔𝗽će from Italy, the young man. Can he do it? What a storyline that will be for Italy. We'll see. Meu Deus, mano. Cara, não deu nem tempo de me terminar de comer. We still got 𝗔𝗽će to play as well. So let's not count our lucky stuff. Ganhou do bot no treino. Cara, eu nem terminei de comer, velho. Deu nem tempo, mano. Gets back to him, of course. 𝗔𝗽će looking to gain his revenge. 𝗔𝗽će out of the tournament so he can't get his run back. We'll see if 𝗔𝗽će or 𝗔𝗽će can get their shot at 𝗔𝗽će. Juninho Haas agora, exatamente. Well, that's what things are looking like right now. Hopefully you guys have been enjoying the action just as much as myself and 𝗔𝗽će here. Mano, eu vou conferir aqui, mano. Pera aí. Pô, cara. Yeah, full credit to 𝗔𝗽će, honestly, man. That was fantastic to see. But hey, these two have been explosive in their own right. Aí ganhou o primeiro round na primeira partida. Again, brilliant observation there from Ringe. One guy has had riveting sets from start to finish. Aí depois ele perdeu 2. Ah, ganhou um round. É isso. Perdeu de 6 rounds a 1. Ele ganhou incríveis um round. Deletaram o 𝗏𝗽će. Deletaram o arquivo, mano. Deletaram o arquivo. Daqui a pouco vocês vão ver um gringo chegando aqui no chat me xingando, velho. Definitely a tough road to go through, so he's got to be very confident. I would imagine probably at his peak in terms of confidence that he's ever had, at least in this tournament. Bom, pelo menos vão ter 𝗏𝗍 style agora, né? 𝗏𝗍 style contra o cara do mix-up. Ou seja, os caras só vão apertar pra frente, né? Só apertar pra frente agora, né? Like you can place high, you can be super consistent, but with these tournaments there can only be the one winner there. So you want to. Ah, Éder, mas é muito raro eles viajarem mesmo. Muito raro. Yeah, absolutely. You know, to kind of build upon that point, I did an interview with Angry Bird at Gamers8, and I talked about his mentality coming into tournaments, because that's always something that I'm interested in with players. And he was like, well, one thing that I try to remind myself going into tournaments is that it's realistic to lose. Because like you said, there's only one winner at the end of the day, right? So you kind of have to accept that losing is a part of the journey. And you can't just let that discourage you. You have to take it in stride and continue to do so. So both of these players in the losers bracket, they felt that sting of going down there in the first place, right? But they both responded like champions. They got one more set between the two to get into that losers finals and perhaps get a chance at Capcom Cup. Well, we're seeing the second perspective on this matchup from Ken with 𝗔𝗽će versus Ken here. This time 𝗏𝗍će, and he tried to bait. É isso, bora lá, velho. Vou tentar comer rápido aqui porque vai ter outro speedrun, né, mano? Is he just like that genius? He's like, all right, look, if he drive rushes it, does something, the 𝗏𝗍će's gonna hit, or if he drive rush just cools, the 𝗏𝗍će's gonna chase it down. Is he that smart? Maybe. He drive rushed again, already into a wall splat here as well. Man, he is looking to speedrun this guy. All right, cool. I'll hand in your game's done quick submission after this. For real though, oh yeah. Yeah, we like that exposure real quick. Oh, the backdash indeed. And again, we talked about those non-meaty time throws. They are vulnerable to getting outright punished when you get the backdash off. Nice throw again there, and then try to go for the funky dance target combo. Didn't quite work out there. 𝗏𝗍će looking to close this one out. Ooh, and indeed that perfect parry stuffs the fireball, gives him an easier time to react to the drive rush in there. He's preemptively stopped 3 out of 4. I was about to say 3 for 3 until that one happened, and then it was 3 for 4. Little 𝗏𝗏će action, and I think that was a great attempt to stuff the drive rush too, that stand medium kick from Ken.
brings you so far forward. Well, now 𝗏𝗏's looking for a way to sideswap here and get the positional advantage, but I don't think 𝗏𝗏's is going to give it to him. Meu Deus, vai sair desse corner não, mano? That's punishable, yes. He can actually punish. Caraca, mano, eu só fui eu falar, velho. Mano, o cara ficou o Naruto Shippuden inteiro ali preso no canto da tela. Na hora que eu falo se o cara não vai sair do corner, o cara sai, velho. E aí morre. I thought he was going to convert to level 2. I think level 2 would have been alright, but he's not messing around here. It's Blizzard's semi-final. Pô, na moral, mano, é melhor ficar quieto, mano, porque eu tô zicando os caras aqui numa velocidade, velho. Well, I mean, he's at a high disadvantage here because... Oh, yeah. Oh, wow, okay. That jump round has worked out from the feint hop. I like that. He did that in the previous set, too. He likes showing that. The feint hop, as you mentioned, into a falling button. 𝗏𝗏 already cornered. Whoa, he tried to stuff him, but he does. Não, hoje eu tô zicando pesado, né, mano? Será que por isso que o Takamura foi ruim também? Ah, não, mix-up. Mano, ninguém defende nada desse jogo, velho. Ah, tecnicamente ele defendeu, né? Tecnicamente vai perder porque defendeu. Não, nessa região aqui, eu falei que ninguém defende nada. Aí ele perdeu porque ele defendeu, mano. Não tem que você parar pra pensar, mano. Ai, meu Deus do céu. You just want to kind of wither down their health to a certain point where a jumping combo with full drive gauge resources and the level 3 will close it out. That's exactly what he did. So 1-0 there to 𝗏𝗏. This is why 𝗏𝗏 needs to be careful about burning himself out by his own admission. Because it just makes it easier, especially if you don't have 2 bars. Exactly, bro. Like, if you're going to burn yourself out, you got to have the resources to be able to fight back. It might burn yourself out when you have level 3, but even then, it's a bit of a dire situation, you know what I mean? For sure. And he gets the anti-air with a situational maximum impact. I don't see DJ players do that unless it's a hard read. Gets a punish counter throw. And he tried to do empty jump throw again there, but 𝗏𝗏 has other plans. Indeed. Oh, pops off. He's trying to get that last bit of pixel after the OD air slasher. Get delayed funky slicer. That didn't quite work out. Ah, very nice response there. He still got Não, ainda gastou barra com medo de dar 3, velho. Just waiting it out here. Takes away drive rush with the short. He just wants one hit. That's the thing. He just wants one hit. But this is why chip damage is the thing unless you're in burnout. Ras, não toma counter não, mano, por favor. Mano, o Ras atacou tanto. Se tomasse um counter ali, podia perder esse jogo ainda. Mas a decisão da magia foi boa. Morreu. Ela tá mandando. Ih, não vai pro level 3 não. Meu Deus! Mata! Ele não vai tomar comeback, né? Ele não vai tomar comeback. Ele não vai tomar comeback. Indeed, we already seen it punished before. Can't afford to do it again on 𝗏𝗏. Ele não vai tomar comeback. Very low on the drive gauge, spins the rest of it, but you're so low on life. You Meu Deus. Meu Deus. Ele não vai tomar comeback. Não vai. Não vai. Não, me recuso a acreditar que vai tomar comeback. Ele não vai, rapaziada. O cara vai recuperar as balas. Ele vai tomar comeback. Ele vai tomar comeback. Ele vai perder. Ele vai perder. Meu Deus do céu, ele perdeu. Nossa senhora, o cara é pra ter matado 3 vezes, mano. O cara ainda tinha barra pra isso. Nossa, se esse cara fica no sal, mano, ele já deve ter quebrado o controle. Eu não sei se esse cara fica no sal, mas se ele fica, mano, já quebrou muito esse controle, mano. Alright, gonna get the conversion into the Shoryuken. He spends 2 bars. I don't agree with that there, but he probably wanted the corner carry, if anything. Yeah, he's letting the drive gauge build back at least a little bit right now. Good check, but he wasn't confident. He could have got more. Nossa, boa. I think he blocked the wrong way. He wasn't sure which side DJ was going to end up on. Gets the conversion into the shin kick. Take there from 𝗏𝗏 as well. Clean jump in, and that should be the wrap. And that's the thing, right? Players love throwing their projectiles after tech throws, so people that are against them, they be jumping, man. That is a great call out to do. And to be fair, esses caras da Europa são bons, né? Depende da região da Europa. Bom, galera, terminei de comer aqui. Deixa eu parar de zicar os caras, né?
There you go, back throw. 𝗏𝗏 likes that, right? Like the little overhead reset. Agora tá de boa de novo, mano. Bora lá, rapaziada. 1 a 1 no placar. 1 a 0 para o 𝗏𝗏. Que é o cara que tá fazendo. Meu Deus do céu! Para com isso, mano, por favor. Ai, vai tomar como morreu. Meu Deus, ele não gastou a barra. Mas vai matar mesmo assim. É isso, cara. É isso. É uma partida peculiar, meus amigos. Partida peculiar. Vamos ver o que vai ser essa partida aqui, então. Vai buscando ali agora agarrão. Pegou em punish counter. Agarrão, vai fazendo um fake ali pra poder fazer um setup e enganar o adversário. Busca pressão com a pinta. Meu Deus do céu, olha a vantagem de vida dele! Olha a vantagem de vida que ele tinha, mano! Ele não vai tomar comeback. Não. Ele não vai tomar comeback. Não é possível. Ele não vai tomar comeback, mano. Ele vai recuperar as bases. Ele vai tomar comeback. Ele vai tomar comeback. Morreu. Meu Deus. Por que, mano? Não faz isso, cara. Assiste meu canal do YouTube, mano. Assiste meu canal do YouTube. Eu já ensinei, velho. Não faz isso. Ai, mano. É isso, galera. 2 a 1 pro 𝗏𝗏. Nossa, bom time. Buscando alguns parries. E agora? Trades acontecendo. Meu Deus, haja antiaéreo. Aí vai ter combo. E olha o scaling, cara. Meu Deus do céu, olha o scaling disso. Meu Deus. Ai, ele fez tudo isso para dar super. Mentira! Ah, não, vou perder. Ah, não, chega. Não, perde aí, não, na moral. Não. Não, mentira. Não, chat, eu me recuso, mano. Não, você tá de brincadeira. Mano, não, cara, um não quer ganhar e o outro se recusa a vencer, mano. O 𝗏𝗏 não quer ganhar e o 𝗏𝗏 se recusa a vencer. Não tem como, rapaziada. Estamos num loop. Estamos numa partida infinita. O que foi aquilo, velho? Ah, não, 𝗏𝗏, ganha aí, mano. Ganha aí. Mano, o que foi aquilo? Mano, o cara gastou tudo. Mano, entendam isso. O cara gastou tudo, entrou em burnout, se colocou no corner, gastou tudo no perfect parry lá e tal, com skill absurdo, pra no final guardar o super. No corner, em burnout, com o adversário com barra. O que pode dar errado, chat? O que pode dar errado? Você no corner, em burnout, com o adversário com barra. Mano, por favor, reprisa aquele round, mano. Por favor, alguém clipou aí, por favor, também, sei lá, mano. Não. Aquele round foi o melhor round da história do universo, mano. Ai, velho. Ai, mano, por favor, não, essa play também, mano. Pô, ele é cara não tem, mano. Ai, velho. Mano, o pior é que eu acho que ele pode sim ter guardado, mano. Eu juro pra você, mano. Do jeito que tá horrível, eu não duvido que ele tenha guardado, mano. O pior é isso. Eu espero pelo poder dos deuses do 𝗔𝗽liche que ele tenha errado. Mas, cara, os caras jogaram tão mal no campeonato, tá ligado? Teve tanta jogada duvidosa que eu não duvido, mano. O pior é isso, velho. Esse é o problema, tá ligado? Esse é o problema. Meu Deus do céu, mano. Ele pode ter errado, mano, mas, cara... Porque ele guardaria, mano, é porque já rolou outras vezes. Aqui, ó, mano. Aqui. Mata, mano. Finaliza, mano. Não pula também, não, dessa forma, mano. Apesar de que tinha o quê? Super nível... Era super nível 1? Ah, não, era super nível 1, né?
a little bit Qual é o level 2? Não sei, se for level 2 aí tudo bem. Agora se for level 1 aí dá pra dar magia e GG, mano. We see, again, with third eyes here, we're just a second perspective. Yeah. You spend level 3, velho. you could have spent something a little less, Mas é isso aí, velho. Era 1? Não. Não. And then you make the slight Era level 1? When level 1 is like guaranteed. Não, eu não tô dizendo nem o DJ. Eu não tô nem dizendo o DJ mandar o super. Eu tô falando o Ken, porque o super nível 1 do Ken não tem invencibilidade à magia. O level 2 do Ken tem invencibilidade na primeira frame, se eu não me engano. Se eu não me engano, na primeira frame, durante o freeze, ele tem invencibilidade total. É isso mesmo. Ele na primeira frame, durante o freeze, ele tem invencibilidade total a tudo. Então o level 2 do Ken é a única coisa que poderia salvar ele de não tomar uma magia e morrer. Ou seja, se ele tivesse ficado no chão e mandado... Então não precisava ter feito pulo, era só ter ficado no chão e dado uma magia e metido, cara. E aí tem uma magia de 2 hits, né, mano? Pra facilitar mais ainda. Então assim, é só ter ficado no chão e dado magia. Se o Ken não levantasse com super nível 1, ele perdia, velho. Mas eu já peguei o level 2 no grab, então, mas é porque saiu do freeze, né? É porque saiu do freeze. Então o cara perdeu a invencibilidade dele. Aí o cara ia entregar o título pro Garnet. Entregaram o título pro Garnet já, velho. Assim, é porque a invencibilidade é só uma frame, tá ligado? Mas, numa situação que você vai morrer, pô, mano, é melhor do que nada, né, mano? Melhor do que você mandar uma coisa que você já sabe que vai perder, né? Mas a invencibilidade é uma frame só, tá ligado? Só que ali, mano, pra quem vai mandar o level 1, cara? O cara tem magia, mano. É o melhor personagem com magia no jogo aqui, mano. Você é louco, mano. Só perde pra o quê? Pra um 𝗔𝗽će da vida, tá ligado? O level 2 do Ken não tem nada de invencibilidade. Chat. Chat. Deixa eu abrir aqui, mano. Deixa eu abrir aqui. Chat. Level 2 do Ken. Invencibilidade total na primeira frame. Invencibilidade total. Full invincible. Invencível a tudo. Ele para tudo. Tudo que você mandar, ele para tudo. Durante o freeze dele, na primeira frame. Invencibilidade total. Tá escrito aqui, ó. Invencibilidade total, galera. Tá aqui, guys. Tá aqui, velho. Mas é isso, já entregaram o título pro Garnet, velho. Já entregaram o título pro Garnet aí, velho. Não curtiu o Projeto L? Pô, mano, eu testei o Projeto L lá, mano. Achei muito bom, mano. Eu adorei, velho. Quando o BRK do top 16 do BR... Ah, qualquer BR do top 16 do BRK CPT levaria esse torneio. É, pior que sim, velho. Pior que sim, mano. Mas é isso, né, mano? Mas é isso. Tem regiões menores também e tudo, né, galera? Normal. Tem regiões que são menores e tudo mais aí. Mas é isso aí. Já deu carteirada? O que é o termo carteirada exatamente, mano? Mas... Tem alguma previsão pro Projeto L? Nenhuma, mano. Nenhuma. Inclusive, vocês viram que vai poder testar o Projeto L lá na final do LoL? Aí, ó, mano, você que tá me assistindo agora, que vai assistir a final do League of Legends, a final do Mundial. Pô, onde que é o final do Mundial, chat? Aí, ó, se você quiser testar o Projeto L, você pode ir lá, mano. Vai lá na final do Mundial, eles vão poder testar lá o Projeto L lá, velho. Então tá aí, ó, mano, quem quiser testar o Projeto L, só ir lá na final do Mundial. É na Coreia? Então tá aí, ó, mano, você que tá me assistindo agora da Coreia, ou que vai viajar pra lá pra assistir o Mundial, você pode testar o Projeto L. Se não, pô, aí ferrou, mano. Aí ferrou, porque eu acho que vai demorar um pouco ainda, mano. Qual a região mais fraca? Alemanha ou África do Sul? Ah, mano, a África do Sul é uma região muito nova, né, cara? Esse que é o problema, né? Dizer que é África do Sul, mas é porque é uma região muito nova, né? Nossa região seria o top qual do mundo, na sua opinião? Cara, é meio... Assim, é igual eu falo, galera. O problema pra gente analisar... O problema que a gente analisar... Eu acho, assim, a nossa região boa. O problema é que a gente... Como a gente não tem desempenho internacional... Muitos desempenhos internacionais, já que a gente não viaja muito... Fica difícil. E assim... Não dá pro cara ganhar de todo mundo nas FT, nas showmads e tal, e pô, comparar ele com o cara lá da gringa e tal, assim, uma comparação mais
precisa, né? Fica difícil. Mas assim, a região mais forte do mundo pra mim seria o Japão. Saca? Depois seria provavelmente o... Assim, a Europa é uma palavra muito forte, né, mano? A Europa é uma palavra muito forte, que teria que, pô, contar toda a Europa, tá ligado? Mas eu acho que talvez, Estados Unidos. Acho que talvez os Estados Unidos ainda seria mais forte que a Europa, talvez. Não sei. É porque o topo dos Estados Unidos é muito bom, mas os outros... Acho a Europa mais equilibrada, tá ligado? Acho a Europa mais equilibrada. Japão é o top 1. Aí depois eu acho que eu fico muito nessa dúvida, tá ligado? O topo dos Estados Unidos é extremamente forte, mas a Europa eu acho ela mais equilibrada. Uma região por completo eu colocaria a Europa. Mas o topo dos Estados Unidos é mais forte. Então seria meio que isso aí. Japão, Estados Unidos, Europa. Aí a Coreia tem muito jogador forte, mas não viaja muito também e tal. Não aparece muito assim, aí complica, tá ligado? A gente analisar. A China vem muito forte, mano. A China vem muito forte. Então não sei, tá ligado? Tipo assim, eu acredito sim que os brasileiros conseguiriam ganhar dos chineses e tal. Mas não tem comparação, tá ligado? A gente não tem esses combates pra poder analisar melhor. Então isso que complica muito, né? É isso que complica muito pra analisar assim. Mas talvez seria Japão, Estados Unidos, Europa. Depois se pá a China, cara. Se pá eu colocaria a China aí. E a Europa também, como eu falei, né, mano? A Europa é uma coisa meio complicada, que a gente tá contando, pô, mano, muita coisa. O Oriente Médio, mano, tem um Big Bird e um Angry Bird, que pra mim os dois são top 5 do mundo. O problema é só os dois, cara. Os outros jogadores, eu não acho tão forte assim. Então, assim, eu vou excluir o Oriente Médio. Porque o Oriente Médio tem dois jogadores extremamente fortes, mas os outros jogadores não acho tão forte assim, tá ligado? Então eu vou excluir o Oriente Médio aqui nessa lista. Acho que depois seria a nossa região, cara. Depois se pá, acho que seria a região do Brasil mesmo. Mas o fogo é que a gente tá contando a Europa, tá contando um continente inteiro, né, mano? Também, né, cara? Isso aqui é meio fogo, né? A gente tá contando um fucking continente inteiro, né? Seria o quinto, mais ou menos? É tipo isso, mano. Tipo isso. Eu acho. Mas é igual eu tô falando, mano. É difícil analisar. É difícil fazer uma análise assim, saca? Sem a gente pelo menos ir viajar muito lá pra fora. Acho que seria por aí. Só que igual eu tô falando, a Europa, eu tô contando a Europa inteira. Eu tô contando todo o continente, eu não tô separando as regiões. E eu tô excluindo o Oriente Médio totalmente, porque o Oriente Médio é o Big Bird e Angry Bird, mano. Os outros jogadores não acho tão forte assim, tá ligado? É diferente do Paquistão, lá no TK, tá ligado? Não é o 𝗔𝗽će apenas que é forte, não. Tem uma galera lá que é muito forte. Não viaja muito, mas é muito forte, tá ligado? Ah, pô, tem a República Dominicana também, né, mano? Pô, verdade, né, mano? Não é só o MENA, não, mano. Caba também é muito forte. Tem outros jogadores lá, mas não sei se os outros jogadores lá são mais fortes do que aqui, mano. Aí tem que analisar, cara. Aí tem que analisar. Meio complicado, né, mano? Tem que colocar uns critérios aí, né, mano? Pra gente organizar melhor isso aí, né, cara? Pra organizar melhor isso aí. Mas seria uma pergunta interessante, tá ligado? Uma pergunta interessante, mano. A República Dominicana, ela... é igual a mesma situação do Oriente Médio. O topo é muito forte, mas e os outros? E os outros, tá ligado? Igual eu falei, o topo do Oriente Médio é forte, mas os outros jogadores eu não acho, mano. Eu não acho, tá ligado? Eu acho que a Europa seria melhor a gente separar por países, velho. Eu acho que a Europa seria melhor separar por países, porque a gente tem de um lado da Europa, a gente tem, pô, Reino Unido, né, mano? A França no Street 5 e tal, né, mano? A gente tem jogadores muito fortes, e do outro lado a gente tem Fale contra 𝗔𝗽će. É isso. Apesar que o 𝗔𝗽će tava jogando bem, só que aí eu ziquei ele, né, mano? Ele tava jogando bem antes de eu zicar ele lá, velho. É isso, mano. É isso. Então vamos lá, vamos de match, mano. Vamos de match. Eu também não acho os outros jogadores da República Dominicana fortes assim não, cara. Eu também não acho não, mano. Eu acho que a República Dominicana é o mesmo caso do Oriente Médio. Tem dois caras super fortes e o resto complica. É igual eu falo, dos Estados Unidos, pra colocar a região mais forte do mundo. Eu acho o topo dos Estados Unidos muito forte. Mas o resto dos outros jogadores lá e tal, eu já acho que, né, que o nível cai, tipo, muito, tá ligado? Acho que o nível cai muito. É diferente da Europa. Eu acho que os jogadores europeus, o topo da Europa, eu acho que não tá no mesmo nível. Eita, como reagiu, morreu.
O topo da Europa eu não acho que tá no nível do topo dos Estados Unidos, mas eu acho muito mais equilibrado, tá ligado? Eu acho muito mais equilibrado os outros jogadores. Se você descer um pouco mais o nível da galera da Europa, não vai despencar tanto quanto eu acho no nível de muitos jogadores dos Estados Unidos, saca? Mas é um debate interessante isso aí, mano. Mas é isso. Vamos de match, mano. Primeiro round indo para o 𝗔𝗽će. Agora... vamos ver o que vai ser dessa partida. Aí, 𝗔𝗽će é o cara do mix-up. E aí errou o Hadouken, né, mano? Errou o Hadouken ali. A intenção era boa. O setup de Hadouken ele é bem interessante, mas fez da forma errada. Deu um pouco mais de espaço. Agora o 𝗔𝗽će atacou e depois pegou mais espaço. E aí vai ter combo agora na sequência. Vai buscando, tem serinha agora no overdrive. Trabalhando bem. Mais poucos. Agarrão agora pegando a tentativa do parry. Nossa, e aí deve ter pegado. É, conseguiu acertar ali agora a tentativa de ataque após o drive rush. Aí vai ser finalizado na sequência 1 a 1 rounds, tudo igual. Falaram ali, ó, mano, Rei de França é forte, o resto é meio meme. Isso é interessante também porque, por exemplo, um jogador que eu gosto muito é o Fale, né, mano, da Noruega. E agora temos o 𝗏𝗏, que tá começando a crescer mais, começou a crescer muito no final do Street 5, né? Mas é os dois. Aí vai olhar os outros jogadores ali, aí o nível despenca bastante. Inclusive tem até uma diferença grande entre o Fale e o 𝗏𝗏, né? Entre os dois já tem uma diferença bem grande ali, por sinal. Então tem algumas regiões que são alguns jogadores específicos ali, que são muito fortes. Ótimo drive push agora com o chute médio agachado. Buscou o overhead agora, vai trabalhar com o buster, rota de corner carry, vai ficar no canto da tela, vai buscando o setup com o soco fraco pra queimar frame. E agora acerta o chute médio em pé, como acertou em counter. Fez a confirmação e foi pro level 3 direto. Não chega a ser critical art, precisava de um pouco mais de dano ali, né? Precisava de tomar um pouco mais de dano ali pra ser um CA de fato. E agora buscando ali agora a pressão e trade acontecendo. Busca o overhead. Ninguém defende esse overhead, meu amigo. Ninguém defende esse overhead. Aí tentando cortar a tela. Drive rush, buscando o buster. Trabalhando ali agora com o 𝗔𝗽će no overdrive. E tem um pulo. E aí conseguiu combar do jeito que deu. Ele não tava esperando que ia acertar. E agora tem um combo. Pode ser o hit final. E aí levanta na jogada Eterno Ninja. Nesse torneio aqui, mano, a defesa da galera aqui tá comprometida. Ou toma todos os mix-ups, ou levanta no super, levanta no shorts. Tá fogo, cara. Tá fogo. No caso do shorts, literalmente. É isso. Você achou o projeto L parecido com Coffee? Eu não achei muito não, cara. Não, mano, não achei muito parecido com o Coffee não. Bom, vamos lá, né? Vamos lá, veremos o que vai acontecer agora. Vamos separando então pro próximo combate. Valendo agora pela final da chave da Losers Bracket. Depois disso é Grand Finals, meus amigos, e vamos conhecer o representante desta região no Mundial. Veremos aí quem vai pro Mundial de Street Fighter. Semana que vem teremos ali a região da China. Depois teremos, na mesma semana, inclusive, a região do Oriente Médio. É isso aí, vamos de duelo, rapaziada. 1 a 0 até agora. Ficando agora o Tatsumaki na sequência. Ficando agora a sequência e busca o avanço. O forte em pé agora ali bloqueado. Um salve pro 𝗔𝗽će que tá no chat junto com a gente. É perfeito. Vai fazer uma punição ali agora. Pressão bem colocada. Com suporte ali, 𝗔𝗽će de novo. Mais 𝗔𝗽će. Meu Deus do céu! Ninguém pune ninguém agora. Fica mais 𝗔𝗽će. Mais buster agora. E aí tá no canto da tela e busca agora um chute médio agachado. Vou pegar a tentativa de movimentação. Fez uma punição muito fraca. Ele optou pra fazer a punição mais fraca, pra fazer uma rota de side switch. E agora vai ter a extensão de como vai finalizar. Apesar de que naquela situação ainda assim eu acredito que compensava sim ele ter feito um combo completo, porque a diferença seria muito grande de dano. Ainda ia empurrar bastante. Adversário. Agora vai fazendo alguns golpes no vento ali, o 𝗔𝗽će. Espero que não seja coisa de conexão, né? Espero que seja apenas ali tentando fazer uma poluição visual, né? Tentando enganar um pouquinho ali o adversário. E vai buscando ali agora o Tatsumaki, fazendo ali
rota agora com mais overhead. Como eu falei, ninguém defende aqui nesse CPT, mano. Os overheads tudo entram. Tem acesso ao throw loop. Acertou o 𝗔𝗶𝗲 agora, enganou muito bem. O X tentou contestar após o soco fraco. Vai pro avanço agora, pegou em counter hit. Aí vai ser finalizado agora na sequência. Inclusive, eu achei que ele iria ganhar aquela trocação. Vou até confirmar aqui, eu acho que talvez ele tenha errado o tempo, porque eu acho que ele era pra ter ganhado aquela trocação ali após o soco fraco do Ken. O forte agora pegando, acertando bem. O jogão foi interrompido agora, anti-aéreo. Boa jogada. Nossa, desceu já direto no parry. Buscar o avanço. Na verdade, eu tô olhando aqui, era pra ter dado trade. Aparentemente era pra ter dado trade. Não, é pra ter perdido sim. Pera aí que tem combo agora para o X. Tem level 3, se não dropar, mata. É isso mesmo, vai finalizando ali agora muito bem. 2-0 no placar para o executável, o arquivo executável. Cara, eu olhei aqui, era pra ter ganhado sim. Apenas errou ali o comando na hora. Acontece, e é isso, 2-0 então agora no placar. And it's crazy, right? Because if we're looking at the shimmy attempts for punishing with throws, 𝗷𝗽će, like, overwhelmingly is winning in that department. However, é isso, vamos ver qual vai ser a ideia do 𝗷𝗽će. Ele que, como eu falei, é o cara dos mix-ups. Mas não tô gostando muito do restante do jogo dele, né? Não tem como negar que tá acertando muito os mix-ups, mas tem que ver a consistência do jogador. Quem ganhar aqui vai enfrentar o campeão da CPT. Cara, a galera já entregou o título pro 𝗔𝗽će. Mas jogando desse jeito também, né? Éder, SF principalmente, mano. O outro jogo vai ser bem diferente dele. Mas SF principalmente, cara. Bom, aguardando então agora os jogadores se prepararem. Já fazemos essa partida aqui, já tá 2-0 então aqui no placar. É engraçado que o torneio começou bem disputado no placar, né? E agora tá começando a ficar mais diferente. The decision you have to make in the moment, and we're only the co-pilots, so we're just the passengers in business class. Yeah, exactly right. We have our ideas of when to do the reversals and whatnot, but it just feels different when you're at the control. Bom, tá demorando ali, espero que não tenha dado problema de conexão. Than anybody has watching it, but 𝗷𝗽će's gonna have to put that to great use right now and find the answers because he hasn't been able to up against 𝗔𝗽će. Been reaching a lot. 𝗔𝗽će has been making him pay for it. But yeah, exactly. How does he switch up that defense? Does he get in again when you're Ken and you have as much offensive explosive power as you do have? He just needs to be right once on defense. Yeah, you know, we saw that with the 𝗔𝗽će earlier as well. You just need to be right once, and I mean he hasn't been. So we'll see if he chooses to pop off with the OD, if he puts some parries. É isso, cara. Aconteceu alguma coisa mesmo. Pedir pra voltar total, mano. Vamos voltando aqui então. I'll always say this game's a tug of war and, you know, vamos esperar então, né, rapaziada? É isso, algo aconteceu lá, velho. Algo aconteceu lá. Bom, chat, obrigado a todo mundo que tá acompanhando, espero que estejam curtindo aí a nossa transmissão. Éder, eu acho que não, cara. Acho que não tem muito a ver, não, cara. Não daria muito certo isso aí, não, cara. Mas vamos esperando, então. Deve ter tido algum problema. Talvez vão reiniciar ali e tudo. Então vamos esperar. Eu não acho que o projeto L pareça Marvel vs Capcom, não, mano. Sendo bem sincero. Não vi muita semelhança entre os jogos ali, não, cara. Guys, aproveitando pra pedir aí, mano, pra você que tá acompanhando a live e ainda não deixou o like, beleza? Fortalece aí. Clica no joinha, ok? Esse like vai ajudar muita gente. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, ok, cara? Que tem conteúdo direto, mano. É conteúdo que não acaba mais. Então se inscreve aí, beleza? Pra poder acompanhar. Terminando a live de hoje, ok? Dessa live aqui vai ter mais um vídeo no YouTube que eu vou postar, um vídeo bem bacana de um personagem aí, né, que é o Omni-Man, né, vou mostrar ali uma gameplay, vou mostrar um pouquinho mais do personagem também, como é que funciona ali ele, ok? E aí, à noite, 10 da noite, tem um evento, um show match entre os campeões da Evo de TK7, mano, bem da hora aí, mano, porque não pode falar o nome inteiro do jogo, então,
Você sabe, aquele jogo 3D mó da hora. Então fique ligado, ok? Vai ser um show match entre os campeões e aí eles vão jogar no novo jogo, na versão 8 ali, né? E aí, depois do show match, nós vamos ter aqui também o anúncio do último personagem. Então vai ser bem legal, vai ser hoje 10 da noite, ok? Galera, olha ali no canto, olha lá embaixo. Juninho Haas ganhou o World Warrior do Brasil. Olha lá embaixo, rapaziada. Olha o nome do Juninho. Olha lá o nome do Juninho na tela, meu amigo. Olha lá o nome do Juninho na tela. É isso aí. Beyond that, I definitely want to see these other characters represented in Capcom Cup, and whether it's .exe or 𝗷𝗲 into Grand Finals, it's going to be a run back. Garnet put them both into losers in the first place, so he's been looking like the superior one today. Yeah, of course. And again, like I said, cara, tá aí o nome do Juninho na tela da Capcom. More Italian representation of the Cup is a win for anybody. Again, some of the smaller. Da hora demais, cara. Da hora demais isso aí, mano. Endorse that and support it as well. Because it'll be brilliant to see. But yes, we are. Pô, alguma coisa grave aconteceu lá, hein, cara. Quando é a final do World War, rapaziada, vai ser na última quarta-feira do mês. Ok? Então, anotem aí, na última quarta-feira do mês vai ser a final. Lembrando, tem uma maneira muito fácil de você acompanhar tudo, saber quais são os jogadores e tudo mais, tá, rapaziada? E é pelo meu Instagram. Se você entrar no meu Instagram, rapaziada, tá aqui, ó. Tá aqui no meu Instagram. Tem lá sempre o nome do mês, tá aqui mês de novembro. Se você clicar aqui, ó. Clicou aqui, ó. Deixa eu ver se eu clicar certo. Cliquei errado, mas tá aqui, ó. Tá aqui, ó, rapaziada, tabela do ranking, já com critério de desempate, tudo pra vocês. Quem quiser se inscrever no campeonato toda semana, tá aqui as inscrições pra vocês aqui. Bem, tudo bonitinho. Pô, e ó, não sei os campeonatos que vai ter, tá aqui, ó. Cronograma do mês inteiro. De todos os grandes campeonatos, tá tudo aqui, ó, com a data certinha aqui pra vocês. Então, galera, quem não me segue no Insta ainda, segue lá, ryoranfgc, porque por lá eu sempre faço esse conteúdo. E eu falo muito disso, pessoal, porque muita gente tem dúvidas. E, cara, é muito fácil. Hoje em dia é muito fácil, né, mano? Se você tiver no meu Instagram, aperta lá, pronto. Tá lá falando pra você todos os campeonatos. Beleza, rapaziada? Então, façam isso, mano. Façam isso. Aí vai ser dia 29, né? Na última quarta-feira do mês. É, exatamente, Matheus. E, cara, essa final vai ser doida, hein? A final vai ser doida, hein, chat? Você é louco, mano. Você é louco. Vai ser muito doido, mano. Only the best. Only the best. That's only right. the best 5th edition. Child's best of 5, the podcast. My bad about that. Yeah, I got it confused in my head. But yeah, only the best Italy. I just love seeing these global tournaments pop up. É isso, mano. É isso. Caraca, mano. O que aconteceu lá, velho? O que aconteceu lá, mano? O Xian venceu o último World War da região. O World War da região do Sudeste Asiático. Vamos ver como é que tá aqui. Na primeira edição, o Xian ficou em quinto. Quem ganhou foi o CEO. No segundo World War, quem ganhou foi o Xian em cima do CEO. 𝗷𝗲 ficou em terceiro. O Xuan ficou em top 8. Depois o Xian venceu de novo, o CEO ficou em terceiro. Perdão, ficou em segundo e o Xuan ficou em quarto. No quarto World War, o Xian ganhou de novo, 𝗷𝗲 em segundo, o CEO em terceiro e o Xuan em quarto. E o quinto... O Xian ganhou... Mas que droga é essa, mano? Que isso, mano? O Xian é o namikaze da região. Caraca, o Xian fez 225 pontos. A pior colocação dele foi quinto colocado, depois ele ganhou todos. O Xian ganhou o segundo, o terceiro, quarto e o quinto. So that means I would say week by week, you will be getting jam-packed action from multiple regions. So we'll have Middle East, we'll have Asia, we'll have Southeast Asia, we'll have Japan, France, Que rolê, hein, cara? I can't remember who we're gonna Que rolê, mano. É isso. É isso. Pode explicar aquele esquema de ficar andando pra cima do oponente quando o oponente tá em burnout? Guys, isso é uma coisa que o pessoal do Japão faz muito e tal. E eu não vejo muito a galera das outras regiões fazendo, mas é muito importante. No Street Fighter 6, de acordo com a direção que você aperta e tal, na movimentação, né? A barra de drive recupera mais rápido, inclusive de burnout também, se tiver em burnout. No caso, se você apertar pra frente,
frente, enquanto você estiver andando pra frente, você regenera mais barra de drive. Se você apertar pra trás, regenera menos. Se apertar pra baixo ou pular, aí regenera pouquíssima barra de drive. Então, o que acontece? Você colocou o cara em burnout. O cara tá em burnout e tá atordoado. Ele não consegue sair, né? Ele vai ficar um tempo atordoado. Em vez de você já combar no cara logo de uma vez, o que você faz? Atordoou o cara, anda pra frente e fica empurrando ele. Já tá preso no corner, né? Aí você fica andando pra frente. Enquanto você tá andando pra frente, você vai ganhar mais barra de drive. Aí, quando estiver chegando no finalzinho do atordoamento, aí sim você vai neutral jump e comba no adversário. Você pode reparar que você vai ganhar mais barra de drive se você combar dele nessa forma. Em vez de atordoou, pula e comba direto. Em vez de você pular e combar direto, anda pra frente, ganha mais barra de drive, beleza? Porque quando você anda pra frente, você ganha mais barra ali do que o normal. Ganha mais barra de drive e aí sim pula e comba no adversário. Podem ver que o presidente da galera do Japão faz muito isso. Até o Mena às vezes não faz, mas já narrei vezes o Mena fazendo. O Punk também já narrei vezes que ele não fazia e tal. Mas assim, tá deixando de ganhar barra. Tá deixando de ganhar barra. Toda vez que o cara não tá fazendo isso, você tá deixando de ganhar barra. Mas é isso, são detalhes, né? São detalhes. Detalhes aí do jogo. Nunca entendi por que faziam isso. Pois é. Tem essa diferença de quanta barra de você ganha. Você pode reparar, pra vocês entrarem na ranked aí, mano. Rapidão, quando você já full screen. Anda pra frente e olha quanta barra você vai ganhar. Depois anda pra trás. Anda pra trás não, agacha. Ou pula neutro, beleza? Anda pra frente e vê o tanto de barra que você vai ganhar. Depois pula neutro ou agacha pra você ver. Que você vai ver que a barra... Pô, mano, a diferença é muito grande. É muito grande. Aí mas é por isso, né? Mas não é como se esse tempo a mais ali que o cara tá atordoado que você vai ter até fazer um neutral jump. Não é como se você fosse encher, pô, vai encher 3 barras aqui. Também não é assim, né? Mas você vai ganhar uma barra a mais e, pô, cara, qualquer barrinha a mais pode evitar um burnout aí pra vocês. Se evitar um burnout, é a diferença da vida e morte nesse jogo, né? Bom, vamos lá então, rapaziada. Vamos de duelo. Halibel vai enfrentando agora o jogador 𝗔𝗽će. Vamos de duelo, rapaziada. Vamos de duelo. Buscando alguns parries agora pra poder parar o adversário. Buscando os comédias, trades acontecendo. E mais agarrões. Trades ali agora na sequência. E dá-lhe combo agora ali para o Halibel. Vamos ver se vai fazer mix-ups. Busca o suporte. Em busca agora Drive Rush também ali para o Halibel. Vai ter combo, meu amigo. É isso. Tá difícil pro X sair do canto da tela. Drive Rush. Entrou em burnout. Tudo pelo ataque, cara. Tudo pelo ataque. E agora Drive Rush. E aí tem a opção contra o Flash que você consegue levar. Dash agora, na sequência. Busca mais Drive Rush ali, agora jogador de 𝗔𝗽će. 𝗔𝗽će tem um Drive Rush que vai muito pra frente, né? Um Drive Rush que ela pode perseguir por muito tempo. Agarrou agora, e aí como acertou em punch counter, tira a barra da barra de drive também. E nossa, dropou! E aí vai pro level 3, é isso? Level 3 então pro Halibel. O adversário tá no canto da tela. Vamos ver o que ele vai trabalhar. O X ainda tem barra, cara. Ainda tem barra, tá vivo. Forte pé. E aí vai para o Drive Rush de novo. Mais combo agora, trabalhando com 𝗔𝗽će, neutral jump. Meu Deus, como é que isso comédia agachado pegou de antiaéreo? Foi erro do Halibel, né? Foi erro do Halibel ali. Se tivesse feito um pull certo ali, o golpe certo, ele ia finalizado. E agora vai pro level 3, Critical Art. Meu amigo vai tentar um comeback. Halibel vai ficar no limite da vida. Drive Rush vai ficando em vantagem. E aí tentou agarrar depois dos 2 socometes, só que o adversário ficou muito longe. Aí ficou muito longe e conseguiu escapar ali muito bem. É isso, Halibel tá vivo no jogo, meus amigos. Halibel tá vivo no jogo. Você vai pro Coliseu? Não vou não, mano. Não vou estar no Coliseu não. E pra sair do burnout mais rápido, burnout, o critério pra ele de ganho de barra, né, pra você sair do burnout é o mesmo da barra de drive. Então se você apertar pra frente quando você tá em burnout, você ganha mais barra. Assim, se você tá o adversário mais ainda, né, essas coisas, né, claro. Você tem que tomar hit, né, você tem que defender no caso, né. Mas, no barra de drive vai se atacando, né.
Mas não, né? Se não me engano, não ganha atacando, né? Não, é só defendendo, né? Não, ganha atacando sim. Acabei de olhar na barra do Halibel. Ganha atacando sim. O burnout eu não sei se você ganha atacando também. Mas se você apertar pra frente, enquanto você estiver dando pra frente, você vai ganhando mais bala também. Acho que burnout deve ganhar mais bala atacando também. Vou tentar reparar agora. Quando um deles entrar em burnout. Mas aí tem Wave Punch e aí finaliza. Mas é basicamente isso. Aí andar pra frente quando você tá em burnout, você vai ganhando mais barra. 7 pontos. Então agora pro arquivo executável. Decidiu não utilizar o level 3. Tentou um overhead. O executável, já que não tá defendendo, apertou seu fraco no levantamento. Porque aqui ninguém tá defendendo os overheads. 𝗔𝗽cie. Vai fazer uma corrida. E se fosse overhead, o executável ia tomar de novo, hein? Nossa, cara. Mais um drop. Tá acontecendo. Agarra muito bem. Nossa, o executável ficou muito longe, por isso que ele não conseguiu punir aquele parry. Aqui o primeiro agachado, os dois personagens têm o primeiro agachado muito bom. E tá em burnout. Aí, como ele tá defendendo os hits do burnout, ele ganhou mais barra ali também. Mais agarrões agora. E aí, vai. Agora, nossa, ele acertou, cara. Ele acertou e aí vai finalizar na sequência. Eu não entendi. Ele queria fazer isso na defesa? Ia sair com um True Stun, será? Ou se ele fez, ele deve saber, né? Deve saber, deve ter sido True Stun, né? Porque se não fosse, ia ficar mais fácil ele ser punido, né? Deve ter sido True Stun, sim. Bom, é isso, rapaziada. Leaving these gaps where he was blocking for a second in the corner and just the way he didn't immediately go to é isso aí, rapaziada. Bom, tá lá então. Tá lá, nós vamos ter novamente executável contra 𝗔𝗽ście. Vamos repetir a final da Winners, onde o 𝗔𝗽ście passou o carro, o trator, o caminhão. Passou tudo, velho. Passou tudo ali pra cima do adversário, mano. É isso. Ô, 𝗔𝗽ście, se fosse só isso aí, eu tava feliz. Ai, velho. Já temos data pra chegar do Ed? Ainda não. Ainda não. Galera, antes da gente ir pra essa partida, eu tenho um recado muito importante pra passar pra vocês aqui. Ok, rapaziada, bem rápido aqui, mano, porque isso aqui é coisa importante, mano. Vocês sabem, né, pessoal? Ultimamente, mano, o que não falta é dica boa aqui no canal. E, é claro, tô falando da Kaspersky, rapaziada. Galera, coloca um antivírus bom de verdade no seu PC e no seu celular, beleza? No seu smartphone. Isso é uma coisa muito importante aí, pessoal, porque antivírus bom de verdade, mano, faz toda a diferença, ok? E a Kaspersky, mano, é um dos melhores, se não for o melhor antivírus que existe, mano, na moral, cara. E uma coisa muito interessante da Kaspersky é que eles trabalham muito com essa questão de educação em relação à proteção digital, né, galera? E uma coisa que eu gosto muito, mano, é justamente dos vídeos que eles fazem. Eles fazem muitos vídeos ensinando algumas coisas sobre como é que funciona ataques hackers e tal, né? Como é que funciona pra poder roubar dados e tudo mais, pra gente poder se proteger melhor. Porque, pô, mano, a gente é a melhor proteção. Aí. Então, galera, fique ligado, ok, mano? Fique ligado até que algumas matérias aqui, porque, pessoal, o programa tem várias coisas além do antivírus, como eu falo direto, né, mano? Ele tem, por exemplo, aquele programa, né, que você entra no site, quando você entrar no site de banco e tal, ele vai ativar o Safe Money, que é basicamente um navegador da Kaspersky, onde você vai conseguir ter seus dados mais protegidos. Se você acessar, por exemplo, conta de banco, coisa do tipo. Tem gerenciador de senhas, você colocar uma senha muito boa em cada site que você fizer, beleza? E deixar tudo por lá, então você faz cada site tendo uma senha muito boa e tudo separado, e você consegue gerenciar tudo por lá. Não precisa ficar decorando ou coisa do tipo, né? Então, mano, é muita coisa fera que tem além do próprio antivírus, ok? E com o cupom Ryoran você ganha 30% de desconto, mano. E, pô, cara, tá com um desconto bom demais, rapaziada. Na moral, mano, o desconto tá muito bom, galera. Mano, eu vou abrir aqui, vocês verem o valor sem o cupom. Isso aqui tá sem o cupom ainda, ok, rapaziada? Tá aqui, ó, mano. Esse valor aqui é sem o cupom por ano, ok, mano? Esse aqui é valor anual. Com o cupom Ryoran você ganha 30% de desconto em cima desse valor, beleza, rapaziada? Então fiquem ligados aí, mano. Vou mandar o link pra vocês aqui agora, ok? Pra gente já ir de duelo, beleza, rapaziada? Pra gente já ir de duelo, mas fiquem ligados, rapaziada. Fiquem ligados aí, ok? Corre lá pra poder conhecer a Kaspersky, pessoal, porque o antivírus é bom demais, ok? Todo mundo já clicou no link aí? Recomendo a Kaspersky, uso tem anos e agora
com um bom desconto através do nosso amigo Ryoran. Aí sim, mano, aí sim, cara. Mano, eu falo pra vocês, mano, não é apenas o antivírus, mano, e tem muita coisa a mais. O Kid aí usa o Caspersky que tá de prova, cara. Não tem altas opções da hora, Kid. Além do próprio antivírus, mano, eu tô falando, o negócio é fera, velho. E vambora, rapaziada, vamos de duelo, então. Executável vai enfrentar agora o 𝗔𝗽će, né, mano? Vamos ver o que vai ser essa partida. Aqui, mano, a partida valendo pela Grand Finals. Quem for campeão aqui vai representar a sua região no mundial de Street Fighter. 𝗔𝗽će começa muito bem agora, já trazendo suas magias ali agora pra jogo, utilizando o cometa e não decidiu não atacar direto, né? Depois do cometa ali, não teve um rush pesado ali na sequência. Vai buscando mais algumas magias agora, tanto de alguns parries também em sequência. E nossa, errou, tem serim. Aí vai tomar combo, cara. Aí vai tomar combo. O combo ali é muito bom e aí finaliza. É, nada de drops. Conseguiu combar bem. 1 a 1 nos rounds agora. Lembrando que o 𝗔𝗽će, ele fez 3 a 0 e mandou o 𝗔𝗽će pra losers. E um 3 a 0 convincente. Tinha uma boa interrupção, não colocou ali um level 3, preferiu guardar. Também tava vindo um combo apenas com um pouco fraco, né? Preferiu buscar um burst maior. Fica mais pouco, tava médio. Cometa e agora sim foi pro mix-up, mas aí o 𝗔𝗽će conseguiu reagir muito bem com o soco fraco. Quando acerta assim o adversário fica em jungle. Agora sim opta pelo level 3, porque vai ganhar tempo para poder recuperar as barras aí do burnout, né? Para poder recuperar um pouco do tempo. Deve ficar ali com mais ou menos o que? Um terço mais ou menos da barra recuperada. O 𝗔𝗽će tem que aproveitar, só que ele tem pouca barra de drive. O 𝗔𝗽će tá tentando trabalhar e aí o 𝗔𝗽će errou. Pelo menos ele acertou a punição, mas ele entrou em burnout. Isso é perigoso porque o 𝗔𝗽će vai recuperar as barras agora. Ali com suas barras. Trades acontecendo. Vai agora pro slide. Aí é checkmate. Aí já era, cara. Aí já era. É 1 a 0 agora para o 𝗔𝗽će. Como eu havia mencionado, é o cara que havia mandado o 𝗔𝗽će para losers. Vamos de duelo, vamos de duelo. Vamos para o pulo. Boa punição. 𝗔𝗽će. Trabalhei agora muito bem na sequência. Buscando agora o agarrão ali de novo. Dash. Vai para o drill. Bem conectado. Agarrão ali agora interrompido. A partida esquenta muito, cara. E o 𝗔𝗽će tem que fazer isso mesmo. Tem que esquentar a partida. Tem que ir pra cima. Faz o agarrão. Derruba o adversário. Fez o médio. Tem ali os 3 níveis de curra. 𝗔𝗽će vai tentando encurtar a tela. Tentou um dive e caiu em cima do cometa. Vai tentando encurtar a tela ali agora o 𝗔𝗽će, mas como vai dar o sim, tá tentando fazer na calma, né? Tá tentando fazer na calma. Busca mais alguns poucos. Cometa agora, meu Deus do céu. Foi meio que um instant cometa. Só que é engraçado porque o golpe é muito lento, né? O golpe é muito lento. E agora tem parry perfeito e aí responde com o Drive Impact. Eu não entendi muita ideia dele. Ele não é possível fazer uma punição boa naquela distância? Porque o adversário tem muita barra de drive, né? Então eu não ia conseguir trabalhar bem assim de verdade na barra de drive. Caiu no time, aí vai tomar combo. Nossa, demorou demais. Meu Deus, o 𝗔𝗽će ele buscou um shimmy, não é que ele apertou o botão, ele que tomou o ataque. Aí vai ter combo agora e aí vai tomar level 3. Deve sobreviver ainda, mas cara, é interessante porque esses combos que o 𝗔𝗽će tá fazendo são combos que a gente vê mais ali no corner. Ele tá fazendo mid-screen, interessante a rota dele. A vantagem é boa, o problema é o burnout do 𝗔𝗽će. O 𝗔𝗽će tem que cortar a tela a tempo, poder aproveitar esse burnout. Vamos ver se realmente vai conseguir. 2 a 0 para o 𝗔𝗽će. É isso, meus amigos. Tá um passo da Capcom Cup. Tá um passo de se classificar para o mundial de Street Fighter. Vamos lá, meus amigos. É o grande momento. Putz, Vila, mano, mas aí tá difícil, hein, mano. Mas aí tá difícil pros caras aqui, velho. Mas vamos lá, galera. Vamos lá. Veremos o que vai ser agora dessa partida. Então, quem está tendo aqui? That's where it go. Go to Vegas, do something with that luck because it's gotta pay off more than just here. But right now, 𝗔𝗽će is up 2-0. Like you said, he's just been so consistent. He's eaten a couple of jump-ins, but he hasn't let that get to him, right? He's made the adjustments. He's like, okay, I'll start worrying about the air game a little bit while still shutting down most of the ground. He's just been looking like such a champion here. É isso aí, rapaziada. Vamos lá, então 2 a 0, tá difícil o jogo para o executável. Tá difícil.
Já tem data pra Capcom Cup? Tem sim, mano. Eu não lembro agora de cor, mas tem sim. Vai ser em fevereiro, acho que na segunda semana de fevereiro. Vai ser uns 10 dias, cara. Vai ser uns 10 dias aí de Capcom Cup. Mas em resumo é isso aí, mano. Lá metade de fevereiro, mano, basicamente. Vai buscar o dive. Agora, a vantagem do Garnet é muito grande, cara. O que o 𝗔𝗽će vai fazer? E é interessante que o 𝗔𝗽će em alguns momentos ele até pega vantagem. Nossa, ele apertou o botão na encap e ainda ganhou mais um instant overhead. Entra na sequência e finaliza. É isso, meus amigos. Garnet vai para o Tournament Point para se classificar para a Capcom Cup. É, jogador italiano, meus amigos. Tá indo em busca dessa vaga. Aqui o combo agora. Vai buscando mais magia. Pra poder ir zoneando. Tá perdendo agarrão, não deu certo. Tentando encurtar a tela agora. Busca o Dry Impact, consegue agora o esmagamento. O dano ali agora é muito bom para o jogador de Júri. Vai pro Wake Up, super nível 2. Consegue acertar agora. Meu amigo, vai ter extensão de combo. A situação se complica para o ex-jogador alemão que toma combo. Pode ser finalizado e é isso que acontece. Garnet está classificado para a Capcom Cup. É isso aí, meus amigos. Itália contra a Alemanha na final e a Itália venceu. Tá lá então, cara. Tá lá então. Consegue a classificação. Garnet vai para o mundial aí de Street Fighter. E bom, é isso, né, galera? É isso, mano. Pô, essa CPT aqui foi peculiar. CPT peculiar, né, meus amigos? É isso aí, parabéns aí, mano. Parabéns, parabéns. Veremos ele no Mundial, mano. Veremos ele no Mundial aí de Street Fighter, cara. Parabéns ao Garnet aí. Vai representar a Itália. A Itália que não tem muitos jogadores de Street Fighter assim fortes, né? Não é de forte mesmo aí. Pô, conheci o Garnet agora, né? É, conheci o Garnet agora. Em outros jogos a Itália tem alguns jogadores mais fortes aí e tal, mas não chega a ser uma região forte assim mesmo e tal, mas vamos ver, né, mano? Pode ser o momento. Pode ser o momento. Aqui. Queria agradecer ao Ninja, muito obrigado pelo Prime, valeu pelo apoio, mano. Obrigado de coração por estar fortalecendo nosso trabalho aí. Espero que o TSpace estadia junto com a gente. Aproveite todas as vantagens do seu sub aqui do canal, mano. Lembrando que você ajuda em tudo que eu faço, mano. E também lembrando que tem grupo do WhatsApp dos subscribers. O link tá lá no Discord. Beleza? Na aba dos subs, mano. Tamo junto, cara. Valeu mesmo aí por estar fortalecendo. Obrigado pela confiança em mandar o sub Prime pra gente. Ó, galera, em relação a Kaspersky, o Camaleão ali, ó, falou: Ryoran, o track é bom mesmo, não é uma mera propaganda. Conseguiu um bom parceiro de verdade, viu, rapaziada? Por isso que eu falo pra vocês, mano. Cara, Kaspersky, mano, cara, com o cupom Ryoran, mano, tá num preço muito legal, cara. Tá num preço muito legal e tá aí, ó, mano, provando que o negócio realmente é bom, velho. Eu falo isso pra vocês, mano. Coloca o Kaspersky no seu PC. O negócio é bom, mano. E como eu falei, tem plano pra PC e pra celular, né? O que eu tenho é isso aí. Eu uso no PC e no celular. E aí sobrou um ainda. Até passei pro PC da minha noiva lá também. Então façam isso, rapaziada. Conheçam, mano. E olha, quais serão as próximas CPTs? Galera, vocês conseguem acompanhar tudo direitinho. Bom, tá na tela, né, mano? Tá na tela pra vocês. Que coincidência, mano. Tá aí, ó. A próxima CPT é a CPT da Ásia. Apenas o top 8, ok. Vai ser a CPT da Ásia. Top 13? Como assim, mano? Tá, mas vai ser dia 18, ok? Não entendi porque eles colocaram dessa forma. Mas vai ser a CPT da Ásia no dia 18, beleza? Não entendi que é aquele 13 que eles colocaram ali, mano. Mas é isso, cara. Mas é isso. Então, vocês podem acompanhar direitinho lá no meu Instagram também, tá? Por isso que eu sempre falo no meu Instagram. Ó, hoje tem a showmatch dos campeões da Evo, né? E o anúncio lá do TK7, né? Na semana que vem, CPT da Ásia, que é a CPT da China lá e tal. Tá o Shanghai, tá o 𝗔𝗽će_𝗶𝗲, tá uma galera forte lá. E também vai ter, no mesmo final de semana, tanto a CPT da China quanto a CPT do Oriente Médio. E no final do mês, nós vamos ter a CPT do Sudeste Asiático, que é a região do Xi'an. Ok? Essas são as CPTs aí pra vocês. E vamos estar aqui, como sempre, né? Cobrindo aqui os eventos. Agora eu não entendi porque eles colocaram lá no dia 13, mano. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa lá? É isso, cara. Vou confirmar aqui se algo aconteceu. Mas é isso, rapaziada. Gostaram da CPT? É bom pra gente conhecer umas regiões diferentes também e tal, né?
É por isso que eu gosto de comprar tudo, né, mano? A gente conhecer umas regiões, conhecer alguns jogadores e tal aí também, eu acho bem legal, tá ligado? Bem legal. Ah, mano, o top 8 da Ásia tá fechado, mano. Não entendi o que é aquilo lá. Tá aqui, ó. 𝗔𝗶𝗲, King, 𝗔𝗽će𝗶𝗲, 𝗔𝗽će, Yang, Ken, 𝗔𝗫𝗫 e Liang. É basicamente isso, velho. É basicamente isso. Chat. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, pessoal. Região Oeste. Oeste é Oriente Médio, mas não é pra ser dia 13 não, mano. Oeste é no próximo final de semana também, dia 18 e 19. Porque não tem CPT no meio de semana, né? Não tem CPT no meio de semana. E ela tá marcada pra ser dia 18 e 19. Por isso que eu não tô entendendo aquilo lá. Tava escrito 13, tava escrito Ásia, tá ligado? Porque ela tá marcada pra ser dia 18 e 19. Não tem CPT no meio de semana, tá ligado? Nunca teve, né? Nunca teve. Lá tá marcada pra isso aí. Oeste da Europa. O Oeste da Europa foi essa. Esse é o Oeste da Europa. Oeste fica Oeste, né? West é Oeste. Por isso é Europa Oeste, que é o que tá no título da stream pra vocês. Galera, eu vou ficando por aqui. Beleza? Vou ficando por aqui, pessoal. Vou gravar uns conteúdos bem legais pra vocês. Logo vai estar disponível, ok? Vamos fazer só o encerramento e tal. Então eu vou ficando por aqui. Galera, vou gravar uns conteúdos bem legais pra vocês. Fica de olho no meu canal do YouTube. E vai ter, ok? E vai ter agora um vídeo que eu vou postar pra vocês lá no YouTube também, mano. Então quem não tá inscrito ainda, se inscreve no canal do YouTube, porque tem muito conteúdo. Vai sair um vídeo agora pra vocês, no horário mais aleatório e tal, né? Mas eu quero postar esse vídeo pra vocês. E aí eu vou gravar mais alguns 2, 3 vídeos aqui, ok? Bem legais. E aí vai chegar tudo lá no canal do YouTube. E hoje à noite, ok? Estaremos de volta aqui com o evento do Showmatch da Evo. Talvez a gente consiga... Talvez a gente consiga abrir mais uma live jogando o 𝗔𝗶𝗲. Vou ver se vai dar tempo. Ok, se der tempo eu vou abrir a live jogando o 𝗔𝗶𝗲 também. Galera, vou gankar aqui um brother meu aqui, mano, que tá fazendo a live aqui bem da hora de um torneio também, de um jogo completamente diferente, mano. Isso aqui é completamente diferente. Não sei nem se vocês já assistiram um torneio de um MMO, velho. Se não me engano é torneio mesmo que tá rolando, galera. Já assistiram um campeonato de um MMO alguma vez na vida? Já assistiram? Torneio de um MMO, mano? Se nunca assistiu, se liga aí, beleza? Que se não me engano é campeonato mesmo que tá rolando lá, galera. Pessoal, valeu demais. Obrigado pelo apoio de vocês. Tamo junto e vejo vocês hoje à noite, hein?